Fala galera, boa noite para você que está acompanhando a gente nessa terceira noite na semana de sistemas de informação. Então, logo de cara, eu quero agradecer você que é aluno e que está aqui com a gente nessa noite, nesse sexto, para falar de tecnologia, né? Uma coisa que com certeza a gente gosta muito. Eu sou apaixonado por tecnologia e quem está aqui hoje para trocar uma ideia com a gente também é. Vocês vão perceber isso. Então, quero agradecer aos nossos alunos que estão aqui com a gente hoje e também agradecer não só os alunos da graduação de Sistema de Informação, né, galera do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ano, mas também agradecer a galera da pós-graduação, tem pós-graduação em Engenharia de Software, tem galera acompanhando, tem galera que é ex-aluna que também está aqui, tem gente que não é aluno da Unifafib também, sinta-se em casa. É muito bom ter você aqui com a gente, galera de marketing digital, do curso de web design, enfim, toda uma galera aí que gosta de tecnologia. A gente tem isso, né, essa paixão em comum, independente do segmento, independente da área de atuação, e é bom estar aqui para a gente conversar sobre tecnologia numa sexta-feira, né? Eu sempre digo que quando a gente tem esses momentos, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é tão corrido e a gente tem tanta demanda para entregar, e que a gente às vezes não para conversar sobre o que está acontecendo com o mercado, sobre boas práticas, sobre tecnologia de uma forma ampla, né? E você estar aqui numa sexta-feira à noite, com certeza é um investimento na tua vida, né? O Rodrigo e o Zeno também falaram disso, sobre você investir no seu eu do futuro. Então, o que você faz agora tem um reflexo em quem você vai ser amanhã. Então, não adianta esperar ser alguém melhor, um profissional melhor no futuro, se você não começar agora, né? Então, encare esse momento como um investimento na tua carreira, na tua profissão e até na sua vida pessoal, porque tudo que a gente vai conversar aqui, com certeza, a gente pode também aplicar na nossa vida pessoal. E durante essa semana, durante esses 3 dias, foi bastante intenso, muito motivador. Eu recebi várias mensagens de galera, tanto pela comunidade, no Discord, pelo Instagram, pelo Facebook, de vários lugares, mandando mensagem, agradecendo pelas pessoas que passaram aqui em cada noite. Teve pessoas que me mandaram falar, cara, eu tava já desanimado, eu tava pensando em desistir, e depois que eu escutei aquele bate-papo ali, me deu aquele gás, aquela esperança, e eu acho que isso já fez valer a pena cada noite, isso já fez valer a pena cada momento ali, cada bate-papo que rolou nessa semana. Esse é o propósito, né? E esse é o tema da nossa semana, além do código. Não que só escrever código seja algo ruim, não, a gente ama escrever código, e mesmo que você não é um desenvolvedor e gosta de infra, gosta da parte de segurança, gosta da parte de negócios, gosta da parte de trocar ideia com o cliente, enfim, independente da área, vai muito além do código, vai muito além da tecnologia, né? Vai muito além do Unzabbix, vai muito além da infra que você está usando, vai muito além dos RAIDs que você tem configurado. Tecnologia envolve pessoas do outro lado que estão usando, né? E conversar sobre isso, e a nossa carreira também tem esse impacto. Não é só a tecnologia, não é só ser bom em uma tecnologia, né? Não é só dominar uma stack, não é ser o melhor cara naquela tecnologia, não é ser o cara que consegue configurar aquele servidor ali do zero, não é só isso, né? Tem muito, vai muito além disso, ser profissional da área de tecnologia, independente do segmento. E a conversa que a gente vai ter aqui hoje com o Drauzio vai ser sensacional, principalmente por tudo aquilo que ele vai trazer para a gente, né? Questão de cultura, a questão de desenvolvimento ágil, não só desenvolvimento, mas a cultura de entrega, né, de produtos de forma ágil, de inovação, né? Enfim, então vai agregar demais. Você chegar numa empresa com essa mentalidade, com certeza já te coloca na frente de muita gente. Então, com certeza a gente vai poder aprender muito. Eu mesmo já aprendi muito com o Drauzio, vou te falar por quê e como daqui a pouco. Mas antes da gente chamar o Drauzio aqui para conversar com a gente, apresentar ele, eu quero chamar aqui o Matheus para a nossa live. Salve, Matheus, beleza? Professor. Beleza? Tranquilo. Bom, cara, como que você tá? Tranquilo? Graças a Deus, estamos indo. Empolgado para o campeonato amanhã? Meu Deus, se Deus quiser vai dar tudo certo. Show. Então, galera, amanhã a gente tem o nosso campeonato de LoL, né? Galera aí do LoLzinho, manda no chat aí quem vai participar do campeonato, dá um salve. Eu vou participar do campeonato, ou eu vou. Só pra gente ter uma ideia aí de quem vai participar do campeonato amanhã. O prêmio
que vai ser entregue, está guardado as 7 chaves, mas posso dar um spoiler que é sensacional, é prêmio bom, pode esperar, mas a gente vai fazer um suspense, porque quando o prêmio é bom, a gente não revela, a gente guarda para revelar amanhã. Matheus, fala pra galera aí como que vai ser a dinâmica do campeonato amanhã, como que vai rolar? Bom, no caso, o campeonato amanhã vai ser transmitido via Twitch, né? Então, quem quiser estar acompanhando, vai ser através da Twitch do Barbon. Inclusive, eu vi que ele está participando da live aqui agora. Então, já se inscreve lá, twitch.tv/barbonzeira. Lá vocês vão poder acompanhar todos os jogos que a gente for transmitindo. E a final, semifinal, tudo certinho por lá. E vai ter um canal de suporte também, né? Isso, vai transmitir. Caso caia, vai aparecer aqui no do que estiver, né? Então, ó, tá aparecendo aqui na tela. Esse é o canal de transmissão oficial das partidas amanhã, né? É twitch.tv/o Barbonzeira. E se caso, né, por algum motivo aí tiver algum detalhe de conexão, enfim, né? Porque a gente acha que vai pendurar muita gente, vai dar super certo. Caso, né? Você vê que a galera tá super preparada para o que vai rolar amanhã no campeonato. Tem o canal de suporte aí, que é o do nosso querido aí, Matheus. Matheus, já definido as chaves, inclusive, para o campeonato, senhor, né? Eu vou mostrar aqui para a galera. Já tem o planejamento de quais são as partidas transmitidas ao vivo. E olha só que massa. A gente já vai ter aqui, caso você perceba ali o time que você tá torcendo, vai estar em live, você já vai ter o horário, o dia que vai estar passando. Só acompanhar lá no Twitch do Barbon, já vai estar funcionando. Top. Se você não faz parte lá do nosso canal, da nossa comunidade, no Discord, eu vou terminando essa live aqui, eu vou postar a chave lá do campeonato, tá? Eu vou postar lá, vou compartilhar lá no canal, vou mandar também para os representantes de sala, no grupo daqui a pouco, e aí os representantes também vão publicar aí nos grupos de cada sala, do WhatsApp, e para você saber aí que time enfrenta que time, né? Qual time você vai enfrentar aí nas chaves aí. E vai ser mata-mata? Como que vai ser, Matheus? Isso, vai ser um esquema de todo mundo contra todo mundo. Então, conforme você vai ganhando seus pontos. No final, a gente vai ter uma classificação. Os melhores vão para semifinal e final. Top. Aí se quem ganhar, vai ganhar o super prêmio. Tem os horários também, né, de cada equipe. A primeira partida começa às 8h30, é isso? Isso. No caso, a primeira rodada vai começar às 5h30, né? No sábado, e a gente vai estipulando mais ou menos 1 hora cada uma, até a última rodada, que é a rodada 7. Tendo o final da última rodada, a gente já vai saber quem que é os colocados. Os 4 primeiros vão para semifinal e final, como tá ali no sim, MD3, aí tá. Vai ter MD3, MD5 e tudo mais para estipular os campeões. Show! E o legal é que vai ter a transmissão, então, galera, vai ser, imagina, vai ser top, vai ser estilo CBLOL, né? Vai ser o CBLOL. CBLOL do Unifafib, top demais. Cara, você quer dar mais algum recado, mais alguma informação sobre o campeonato? Cara, eu acredito que vai ser só isso mesmo. Então, quem quiser acompanhar, já vai lá se inscrevendo no canal do Barbon e torce pro seu time. Boa! E aí amanhã, fica ligado que amanhã a gente revela qual vai ser a premiação. Né? Aproveite, curta lá. Mesmo que você não vá participar do campeonato, você pode passar por lá para ver os teus brothers lá, a galera participando, né? Tua amiga, teu amigo jogando, vai ter a transmissão. Então é isso. Matheus, obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço. Até mais. Participação especial aí na live de hoje. A galera tá falando lá, F-LOL, F-LOL, show, vai ser o nome. Perfeito, Matheus, brigadão aí, tamo junto. Valeu. E abraço, valeu. Galera, então, seguindo aqui com a nossa agenda de hoje, agora a gente vai chamar o nosso convidado mais do que especial, o Drauzio, tá? Fica até o final, que no final eu vou liberar o link para fazer a chamada, tá? Para a galera responder a chamada, e baseado na chamada, vai rolar o sorteio dos livros no final. Hoje, a gente vai sortear mais 5 livros do Zeno, e amanhã eu vou mandar para todos os ganhadores, né? Eu não mandei os livros para os ganhadores de ontem, eu vou mandar amanhã para todos os 10 ganhadores, né? Ontem 5 felizardos aí ganharam o livro do Zeno, gratuito, e hoje eu vou sortear mais 5 no final. Ontem teve gente que falou assim, eu perdi lá o momento de fazer a chamada e não participei do sorteio, então fica ligado.
Na hora que liberar o link, eu dou um tempinho ali no momento de fazer as perguntas, né? A gente vai ter um momento de fazer perguntas para o Drauzio no final, e é naquele momento que eu vou liberar o link, porque aí dá tempo de cada um ir lá e responder a chamada. Depois eu travo o Forms, e aí eu pego o nome de todo mundo lá para fazer o sorteio e sortear mais 5 aí, felizardos que vão ganhar o livro do Zeno, beleza? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui o Drauzio, falar quem é ele. Um cara que eu admiro muito, de muito tempo, não é de agora, e é uma grande honra ter ele aqui para fechar em grande estilo a nossa semana de sistema de informação. Essa semana, se tem uma coisa que a gente pode afirmar, é que essa semana de sistema de informação foi uma semana, e está sendo uma semana de peso, só cara fera. E vem o Drauzio aí para fechar com chave de ouro. Para quem não sabe, o Drauzio é de Bebedouro, então é muito bom, né? A gente teve participação de tudo quanto é lugar, e ter um cara representando a nossa cidade é um motivo de muito orgulho, né? Saber que tem cara muito bom aqui na nossa cidade. E o Drauzio, ele é professor, ele já foi professor no Unifafib, inclusive, ele já deu aula no Unifafib, mas aí por conta de projetos, né, e de demandas dentro da área de atuação, né, ele precisou, naquele momento, se dedicar mais a outros projetos, enfim, mas a gente torce muito para que ele possa retornar aí para a nossa instituição. E ele é professor, já foi professor no Unifafib, ele é desenvolvedor full stack, ele é coordenador de projetos e inovação. Então, se liga, ele é desenvolvedor full stack, então desenvolve de ponta a ponta e também é coordenador aí de projetos e inovação. Ele lidera time de desenvolvimento de software, e uma coisa que eu sempre ouvi falar foi muito bem de desenvolvedores que trabalham com ele, sempre ouvi muitos elogios, e ele utiliza, né, a metodologia ágil e Scrum no dia a dia aí para implementar e trabalhar com inovação, coordena o desenvolvimento dos projetos e de inovação e sistemas corporativos, claro, além de planejar arquitetura, de definir tecnologias que vão ser utilizadas em cada solução. Olha a bagagem desse cara. E aí a gente tem também o privilégio de conversar hoje, de conhecer um cara que tem amplo e uma grande experiência no desenvolvimento de software e na formação de time de desenvolvedores. É um cara que já formou vários times de desenvolvedores aqui na cidade, em várias empresas. Então, com certeza que talvez você esteja trabalhando em uma empresa aqui na cidade, que talvez ele que começou o time de desenvolvimento nessa empresa que você esteja trabalhando. E uma coisa que eu estava conversando com ele aqui nos bastidores, e eu vou falar isso agora, ele também não sabia, e eu compartilhei com ele, porque eu não tinha compartilhado isso antes. E o Drauzio, ele tem um canal no YouTube, para quem não sabe, vídeos de altíssima qualidade, e eu sempre admirei a didática dele. Ele é um cara que tem a capacidade de pegar coisas complexas e fazer elas ficarem simples. E quando eu estava aprendendo C#, foi as aulas dele, foi os vídeos dele no YouTube que me ajudou. Então, eu posso falar que eu aprendi C# com o Drauzio. Então, aprendi C# com ele. E uma coisa que sempre me marcou muito e que eu carreguei para o resto da minha carreira e que ele sempre falava era: programação é pensar em inglês, pensar em português, mas escrever em inglês, né? Então, eu vou fazer lá um select, quero selecionar. Então, select, quero selecionar tudo, asterisco, da onde, from, nome da tabela. Então, essa didática dele, esse passo a passo, que ele sempre fez questão de entrar nos detalhes, foi uma coisa que sempre me admirou. E quem já teve aula comigo sabe que eu já usei isso, pensar em português e escrever em inglês. Então, cara, tudo isso vem desse cara que é um monstro, que é o Drauzio. Drauzio, obrigado aí, cara, por estar aqui com a gente. É um prazer e uma honra aí. E, cara, aprendi C# com você. Fico feliz, hein? Fico feliz porque a intenção do canal sempre foi compartilhar, né? Principalmente quando eu saí da Fafib ali, que eu tinha esses projetos. E eu falei, eu preciso pegar tudo isso aqui. Foram 5 anos na Fafib. Eu dei aula para 5 primeiras turmas, né? E eu falei assim, eu vou precisar deixar esse legado em algum lugar. Eu tinha muito material em casa, tudo estruturado. Eu falei, quer saber? Eu vou gravar tudo isso aí e vou colocar lá no YouTube, né? E foi onde eu fiz aquilo que eu fiz lá, o cadastro do cliente do início ao fim. E foi o que eu consegui, eu coloquei lá, né? E sempre na intenção de contribuir. Eu fico muito feliz em ouvir o seu depoimento e espero que tenha colaborado com mais pessoas que estão aqui assistindo hoje. Mais alunos. Cara, você até economizou. Na verdade, você tem lá gravado
o desenvolvimento de um sistema inteiro. Eu não terminei o grandão, né? Eu tive no pedido de venda na parte core lá, eu acabei parando, não consegui. Não, mas, cara, uma coisa que eu acho muito legal lá das aulas que você tem no YouTube é que você, né, e eu te comentei isso, você desenvolveu, para quem não sabe, só dando um spoiler, quem tá tendo dificuldade, por exemplo, em estágio, cara, assiste as aulas do Drauzio lá no YouTube. Porque lá no YouTube dele tem um desenvolvimento de um controle, de um sistema de controle de estoque inteiro, né? Inteiro, e utilizando storage procedure, então, separadinho, né? Separado do banco. Não, sensacional. Separado do banco, separadinho da aplicação, C#, utilizando camadas, né, regras de negócio, apresentação, objeto de transferência, cara, sensacional. Acesso a dados. A gente vai falar bastante hoje, mas nas empresas vamos falar de duas grandes bebedouros, que eu acho que a maioria do pessoal é muita gente bebedouro aqui na região, né? Mas Copercis, que é uma das maiores cooperativas do Brasil, e Sofarm, uma das maiores distribuidoras, as duas usam daquele jeito que você assistiu lá. Se vocês entrarem lá hoje, pegarem no caso da Copercis, agora colocou SAP, então é o legado. No legado, o pouco que eu fiz em 3 anos está estruturado daquela forma lá, sabe? Olha aí, gente, olha, para pensar, você tem a oportunidade de assistir esse cara ensinando a fazer exatamente como grandes empresas fazem. Olha isso. E eu aprendi, Drauzio, eu comecei a aprender arquitetura de projetos foi assistindo suas aulas, porque tem uma organização ali de código que é incrível. Então, só de você separar o banco da aplicação usando storage procedure, questão de performance. Eu lembro que uma das primeiras aplicações que eu fazia, eu tinha maior dor de cabeça com Freela, porque eu tinha banco junto com o C#, e aí toda vez que eu precisava gerar uma atualização, eu tinha que abrir a aplicação, e quando era alguma coisa que envolvia banco, gerar uma nova build e liberar um instalador para atualizar todas as máquinas. Eu sabia. Quando eu aprendi a usar Storage Procedure ali vendo tuas aulas, cara, abriu minha mente, porque eu falei assim, cara, se dá um problema no banco, eu mexo na Storage Procedure e tá tudo certo, já tá atualizado para o sistema todo. Então, é sensacional ali, e a sua didática também, e é legal a divisão, né? Você fazia em temporadas, né? Então, era bem legal. Então, tinha a temporada do banco, né? Depois a temporada, então, sensacional, e muitas dicas que, cara, o conteúdo é sensacional. Parabéns pelas aulas. Já fica a dica. Deixa eu colocar, inclusive, o canal pra galera aqui seguir você lá. Eu espero voltar. A gente tá migrando as tecnologias, acho que nós vamos falar bastante hoje, mas eu quero tentar terminar a temporada 2, né, e colocar uma temporada de Kotlin agora, que é uma tecnologia bem bacana que a gente está trabalhando. E tem pouco também estruturado, né? Daquele jeito bem estruturadinho. Tem bastante cursos para você comprar na Udemy, em vários lugares, mas para você assistir assim, bem estruturado, eu ainda não achei um, né? Então, eu vou colocar alguma coisa lá. Show. Então, galera, ó, já segue o Drauzio lá, tá aí na tela, o canal dele, tá? Professor Drauzio. É só procurar no YouTube aí, também vai achar. Tem uma galera lá inscrita, vídeos sensacionais, vale muito a pena. Então já fica a dica, principalmente a galera que tá fazendo estágio ou que vai fazer estágio, salva vidas, viu? Os vídeos do Drauzio. Interdisciplinar, né? Interdisciplinar. Sensacional, de verdade. Drauzio, então deixa eu até compartilhar a tela aqui pra galera. A gente tem uma apresentação para nos ajudar e é legal, o Drauzio todo cuidadoso. É legal que o pessoal materialize, né? O Drauzio ele é um cara... Sensacional. O Drauzio ele é um cara muito cuidadoso e que tem uma didática, você já percebe isso já olhando para a apresentação dele. O cara que tem uma didática incrível aí. E hoje a gente vai bater um papo, né, sobre gestão de projetos aí com metodologia ágil. E você quer acrescentar alguma coisa aí na sua apresentação, Drauzio? Não, na primeira pode passar, vamos passando ela. Deixa eu vir aqui para essa ela é mais um aqui, norte, né? Bom, primeiro esse slide eu coloquei aqui para a gente falar um pouco, até para mostrar um pouco dos projetos, porque eu acho que nós vamos discutir bastante hoje de projetos de metodologia ágil, e eu coloquei aí alguns projetos que acho legal falar. Por exemplo, eu fiz um controle de acesso de veículos com reconhecimento facial e placa de veículos, isso lá atrás, em 2015, 2014, e esse projeto não usei ágil, então foi um projeto que não usei ágil.
E, inclusive, ele foi feito, na época, em parceria com o Alessandro Cabelo, né? Famoso Cabelo de Bebedouro, pessoa que eu gosto muito, trabalhei 3 meses com eles lá na NET, na época, né? E aí eu fiz um outro projeto, esse outro é recente, né? Roda ainda na Cooper Citrus, que é o terceiro projeto, que ele foi uma integração entre o mainframe, olha só, nós estamos falando de COBOL e de Link, que tinha que conversar com o TOTS, que era uma linguagem nova, né? E como é que você fazia isso? Esse projeto eu atuei como full stack, né? Então eu tive que implementar, isso foi lá no Cooper Citrus, ele roda hoje a parte de commodities. O outro que eu coloquei aqui, só para citar como exemplo, foi no caso da Solpharma, que é uma empresa. Então, olha o cenário que eu trabalhei. Eu tinha uma empresa que estruturou uma TI, eu trabalhei na empresa que estruturou uma TI do zero. Na Solpharma não tinha TI. Ela começou com o Breno, que é o gerente até hoje, e ele montou um time. E esse time, a gente desenvolveu do zero o RP, o WMS, o pedido eletrônico, o app de vendas que roda no celular, tudo interno. Então, hoje nós temos uma empresa que fatura bilhões por ano, que tem um time todo interno, e na época, todo o time foi montado com alunos da FAFIB, isso foi legal. Eu era professor e eu tinha alunos ali que estavam se destacando, era a primeira turma, né, o último semestre delas, e esse time foi montado, e esses caras hoje, eles são coordenadores nas várias empresas Bebedouro, né, então se você pegar esse time daquela época, todos eles estão na cadeira de coordenação hoje. Então a FAFIB, ela tem uma função muito importante em Bebedouro também. Então, aqui nós estamos num exemplo de uma empresa que tem TI própria, né, que desenvolve tudo interno, e ela desenvolve até hoje. Aí tem esses dois de baixo, é um outro estilo de empresa. Nós estamos falando de uma cooperativa da Cooper Citrus, acho que a maioria conhece. É uma cooperativa que em 2017 ela tinha TI própria, e ela não usava metodologia ágil nenhuma, cada desenvolvedor tinha a sua cultura, não tinha documentação, todo mundo tinha um telefone na mesa, era suporte, desenvolvia, fazia tudo. E agora, em 2019, eu fui gerente de projeto da implantação da SAP, e a partir de 2020 ela passou a ter uma cultura ágil, né? Então é um exemplo bem bacana, porém hoje ela está numa cultura de terceirizar todo o desenvolvimento. Então olha que legal, eu tive essa experiência de trabalhar numa empresa com tudo interno, gerenciar, ter acesso ao esforço, ter acesso aos valores, ao time, ao tempo de entrega, e eu trabalhei 3 anos numa outra empresa, numa cooperativa, que o time é todo externo, então tudo terceirizado, tudo na mão de consultoria, você tem que fazer essa gestão, e esse projeto do Campo Digital foi um projeto também que, enquanto eu estava no projeto do SAP, eu gerenciei ele também, junto com dois lá do time, e ele foi completamente terceirizado, ele é o Campo Digital da Cooper Citrus hoje, ele é um app da Cooper Citrus, e tem a versão web, que ele foi feito em Flutter, 100% na mão de um terceiro. Então, eu tenho essas duas visões, eu tenho toda essa visão de 2 empresas que faturam bilhões, né, que tem uma estrutura grande. Infelizmente, eu não consigo dar depoimento de empresas muito pequenas, né? Eu trabalhei há muitos anos atrás, lá em 2005, em empresas pequenas, mas faz muitos anos já. Então, acho que as minhas visões, hoje que eu vou colocar para vocês aqui, hoje são de 2 empresas de Bebedouro grandes, que tem porte grande, e de 2 modelos que tem interno e externo. Então, assim, acho que dá para ter uma visão bem legal, dá para mim passar um conhecimento bem bacana para vocês. E eu acho que a gente vai responder bastante pergunta de ontem, antes de ontem, que o pessoal fala, qual linguagem usar, qual tecnologia? Eu gosto de falar, Luiz Fernando Cunha tá até já te elogiando aqui, ó, te falando aqui, é um grande parceiro, profissional, é um ótimo profissional. Também concordo total com ele. O Cunha, ele foi aluno na FAFIB, acho que na 3ª ou 4ª turma, ele trabalhou comigo, trabalhou na Big, na antiga Big, trabalhou comigo na Solpharma. Você trabalhou na Big também? Você passou pela Big também? Eu fiz muito benchmark lá com o pessoal, né? Todo mundo que está lá até hoje, o Miguel, o Tenan, o pessoal que era de lá, eu fiz muito benchmark com eles. A Solpharma era muito unida com a Big, né? As duas são do ecossistema de medicamentos. Uhum. Mas eu conheço todo mundo lá, sabe? E quem saiu de lá também continua conhecendo. Então, e o Fernando trabalhou comigo, trabalhou lá, trabalhou na Solpharma e trabalhou na Cooper Citrus comigo. É igual os Vingadores, né? A gente se une, né? E quando precisa daqueles projetos complicados, eu já pego o celular, tenho o time que já junta e sabe que vai ser entrega garantida, né? Isso daqui é só um pouco do que você sabe, né, Drauzio? Esse slide eu coloquei para provocar, todo mundo está assistindo. Esse aqui é uma reflexão, acho que eu tentei preparar os slides para a gente pensar junto, né? Na empresa que você trabalha hoje, o que ela tem lá dentro? Você já parou para pensar o que ela tem lá dentro de tecnologia, né? Que eu acho que vocês falaram bastante nos últimos 2 dias, né?
Ó, eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu acho legal para quem é de Bebedouro e região, por exemplo, eu vou falar da Copercities. O que tem na Copercities desse slide? Ó, ela tem SAP, ela tem SQL Server, que é do legado, ela tem, inclusive do legado e do SAP também, que foi construído interfaces entre parte do legado e o SAP que ainda não migrou, que roda num .NET com SQL Server. Ó, ela tem Flutter, que é a versão nova do campo digital. Ela tem Oracle, que é um sistema feito ela tem VB6, que não está aqui. Então, olha só, quanta coisa que tem lá, tem né? Python também, cara, que massa. A galera tá aprendendo Python o Python eu coloquei por causa da Sofarma. A gente tem Python lá na Sofarma. Tem uma parte de inteligência. Vamos falar da Sofarma agora. Falando da Sofarma, que é outra empresa que atualmente eu sou coordenador de projetos e inovação, mas eu atuo também, grande parte do tempo, como full stack, né? Ela tem .NET, Visual Studio, C Sharp, SQL Server, para vocês terem noção, ela tem 3 portais de e-commerce. Ela tem um em Silverlight, que a gente não consegue desligar porque o pessoal gosta muito. Ela tem um feito em Angular, que ele foi feito há uns 4 anos atrás, Angular, Bootstrap, né? E agora ela tem um React novinho, um e-commerce, pessoa física e jurídica, fresquinho lá. Então, assim, Sofarma hoje, quem está na região e fala assim, poxa, o que as empresas estão usando de front-end React? Nós estamos com React lá. E ela tem também Python, tem Java, o app dos vendedores hoje ele é feito em Android com Java, então tem Android, Studio, tem Java também. Então, assim, a gente tem 7 desenvolvedores lá, e os 7 tem que navegar dentro de tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, é bem interessante, sabe? É aí que entra o quê? A metodologia ágil, que nós vamos discutir aqui. Sem ela é impossível você fazer uma gestão de uma empresa. E nós estamos falando, o ERP foi construído em 2010, lá em .NET. Nós tivemos a felicidade de escolher o .NET. E, então, hoje ele tem 10 anos e ele é um ERP atualizado. As APIs são novas, tem o .NET Core, e está tudo atualizado. Então, a gente só evolui, né? Acho que é isso. A primeira reflexão é essa, né? Exato, tem essa complexidade, né, Drauzio, na gestão, que o pessoal que vai para a área de desenvolvimento, isso acho que não acontece só com quem está entrando, não, acho que leva um tempo para as pessoas terem essa ciência na área de desenvolvimento, que a complexidade, a galera chega numa empresa e acha que a complexidade está só na questão de orquestrar ambiente, pessoas, e não é só pessoas, né? Então, a gestão, ela passa pelas pessoas, porque sim, você tem que manter motivado a equipe, né? Você tem que manter também todo mundo conversando, tem que estabelecer, né? E claro, o Scrum e outras vêm para ajudar isso, para conectar as equipes, os times, né? As frentes, enfim. Mas também tem por outro lado, tem essa complexidade de orquestrar várias tecnologias, vários projetos que coexistem dentro da empresa, né? Então, você, por exemplo, aí você citou vários projetos que existem dentro da mesma empresa com tecnologias diferentes. O que eu queria dizer chegar na empresa e achando que vai ter uma tecnologia que resolve todos os problemas é uma ilusão, né? Não tem bala de prata, né? Vocês falaram muito disso nos 2 dias, né? Eu gostei pra caramba, assisti os 2 dias, é bem o que vocês falaram mesmo, bem interessante, né? E assim, na verdade, a gente dentro do time, as pessoas elas se encontram, né? Então tem gente, eu gosto de front-end, quando a gente vai falar do ágil, mas quando você vai fazer a reunião do começo do sprint, tem os itens lá e você acaba escolhendo os itens que você gosta mais e acaba ficando ali 70% dentro da tecnologia que você curte ali, né? Para você ter aquela motivação. Mas tem tudo isso, assim, se você sabe alguma coisa dessa, você entrar, você vai conseguir ter uma área sua, um espaço seu ali, né? Igual a Copercities, ela tem o app web novinho, saiu agora no meio do ano passado, junto com a feira, é feito em Flutter, nós estamos falando então lá, quer dizer, em Bebedouro a gente tem 2 empresas, uma com React e outra com Flutter, né? Olha só, então, dá para eles existirem juntos, né? Dá para existir. E eles são bem parecidos, né? Eu gerenciei os 2, eu estou tendo muito contato com as 2, né? Eles são muito parecidos, aí acho que é mais a questão o mercado, né? Essa empresa, citando aqui, dando exemplo, essa empresa que construiu o campo digital, ela é de São Carlos, ela chama Monitora. Inclusive, compartilhei no Facebook já há alguns dias, ela tem 100 vagas de emprego lá para front-end, para back-end, e ela é uma empresa que eu fui lá pessoalmente e entrei numa sala de 200 desenvolvedores, é um piso inteiro do shopping de São Carlos,
Caramba. E o diretor, que é o Marcos, ele é um cara super jovem, a cabeça ágil e, assim, fantástico, sabe? E na nossa região também, nós estamos falando 1h30 daqui, né? E lá eles trabalham com as duas também, então é bem bacana, sabe? Sensacional. Drauzio, até aproveitando, tem uma galera aqui no chat, cara, que tá te mandando muita mensagem. Eu vou só exibir algumas pra gente avançar com o assunto da noite, mas olha só, Drauzio, essa foi a Natácia. O Drauzio é fera demais. Só quem teve a oportunidade de trabalhar com ele vai entender. Concordo total. Olha que legal. Olha só dando um exemplo, a Natácia, ela era uma pessoa da área de negócio. Na área de negócio, trabalhava na parte de vendas. Ela ficou no projeto comigo lá do SAP, na parte de implantação. Ela se destacou como Key User, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o Key User. Key User é aquela pessoa que ela se destaca demais dentro da área de negócio dela e ela já começa a ser uma conexão com a TI. E aí ela saiu da Copercis e hoje ela está atuando como consultora numa empresa de tecnologia de Curitiba que implanta SAP como core de vendas. Quer dizer, olha que interessante, né? Para quem está começando agora também, às vezes você não precisa já cair dentro de um departamento de TI direto. Se você se destacar dentro da sua área como um key user, as portas vão se abrir, né? Total, bacana, eu tenho um amigo que fez faculdade e ele chegou no final da faculdade e ele falou assim, cara, eu fiz o estágio, fiz o TCC, codei, programei, mas não é minha praia codar. Só que aí ele se descobriu na área de negócios. E aí ele tinha a expertise de entender tecnologia, né? Não de programar, mas de entender o ecossistema, mas ele tinha uma habilidade muito boa para conversar com as pessoas. E aí, cara, ele se achou, e ele é um profissional de tecnologia da área muito realizado e não precisou escrever nenhuma linha de código. Tem disso, né? Nossa, e essa pessoa que fica assim igual a ele, é destaque, porque ela tem uma visão lá de baixo, né, lá do código, que está lá por baixo, e ela consegue escrever já imaginando como é que vai ser depois. Esse perfil é fantástico. A gente tem casos também na empresa. Poxa, é legal demais. Né? Olha o Kevin, Drauzio, o melhor líder, trabalha com você, certeza, né? Kevin é um grande profissional. Hoje se ele não mudou, ele está na Lynx. Ele trabalhou com a gente na Cooper Citrus e ele se destacou muito. Eu lembro que quando a gente começou, a Cooper Citrus em 2017 não tinha nada, né? A gente começou a estruturar o ágil, estruturar o Service Desk, e ele trabalhava ali nessa parte. E uma das coisas que eu coloquei, vamos criar um checklist para quando a máquina for sair da Cooper Citrus, a máquina formatada e for para uma filial que tem 60 cidades, né? E ele se destacou, ele pegou esse checklist, ele estruturou isso aí, ele tomou frente disso. Eu falei, cara, você está no caminho certo, e não foi à toa, porque ele já saiu, já foi para a Lynx, e com certeza deve estar se dando muito bem lá. Um abraço, Kevin. Tá com moral, Kevin. Olha que massa. A gente tem também aqui, ó, o Laércio, originários da antiga faculdade Koch. Tem uma galera em peso aqui, prestigiando. O Laércio a gente viajava junto. Nós fizemos o Koch junto. O Koch nem existe mais, ele foi comprado, né, a faculdade Koch, mas na época eu e o Laércio a gente viajava junto e eu tinha sofrido um acidente de moto, tava com a perna cheia daqueles ferros e ele me dava carona todo dia à noite. O pai dele mora aqui em frente, um grande profissional, trabalha na Credit Suisse. Eu trabalhei 2 anos na Credit também, né? E lá tem grandes profissionais também. Um grande sensacional. Laércio, obrigado aí, ó. Um abraço para ti, obrigado por estar com a gente aí. A gente tem também, ó, Luiz Gustavo, Drauzio é fera, entrei como dev na Sofarma graças à aula dele, ó. Então tem mais gente aí, ó, que tu ajudou, tá vendo? Olha aí quanta gente. O Gustavo é um clássico exemplo do que a gente acabou de falar de análise de negócio. O cara que sabe todo o negócio, descreve um item fantástico e ele sabe programar, então ele já coloca dentro da descrição do backlog coisas que ajudando o desenvolvedor ali. É o clássico exemplo que a gente falou, ele é um cara fantástico também, desse perfil que a gente conversou agora. E olha quem apareceu aqui, o Matheus Prado, cara. Rapaz, esse representa o vendedor, hein, Matheus? Esse cara aqui, ó, ele é um dos que leva Bebedouro para o mapa mundial, né? O Matheus, obrigado aí, cara, por estar aí com a gente. Os Prados são uma fera, tem o irmão dele também, o Marcelo, que ele me ensinou Delphi quando eu comecei a programar lá em 2006, né? Eu sentei do lado do irmão dele, são 2 caras feras aí que compartilham conhecimento, né? Abraço, Matheus. Matheus, brigadão. O ruim de entrar no Insta do Matheus ou de ver um store do Matheus é que só tem cerveja, e aí ver isso em horário comercial é ruim, porque dá vontade de tomar, né? Então, sempre tem cerveja. Então, e é uma diferente da outra, sensacional. Eu fico sempre babando lá nos stores que ele coloca. Sensacional. Um cara também que eu sempre admirei, tem uma história também, né?
esse é um cara também que tem muita coisa boa para contar. Ele sempre está participando da semana, já participou acho que de várias semanas aqui com a gente. E, cara, vamos combinar um momento aí para bater um papo. Do Matheus, eu gosto muito do Matheus, do Alessandro Cabelo. O Alessandro são pessoas também. de bebedouro, de família simples, que chegaram onde chegaram, né? Que hoje são referência no mundo, e no Brasil, e todo mundo fala deles, e são de bebedouro. E sim, como que eles cresceram? Compartilhando, né, e sendo essas pessoas do bem que eles são, isso que é bacana, né? Total. E é isso, né? São caras, assim, que colocam o bebedouro no mapa pro mundo mesmo, né? Então isso é sensacional. É um prazer aí ter ele com a gente. Ele e todos aí, a galera que foi mandando no chat aí, cara, só... Vou parar porque tem muitos, né? Senão a gente não avança. A galera tá mandando muitas mensagens lá. E, cara, fala um pouco pra gente dessa apresentação aqui. Esse slide aqui, a gente tá construindo uma ideia, né? Deu uma distorcida aí, mas acho que dá para ler legal. Quando você está numa empresa, que eu acho que muitos aqui trabalham em empresas grandes, às vezes a pessoa não para para o profissional, né, o aluno não para para falar o que a empresa tem de mapa de sistemas aqui dentro, né? Então, acho que uma ideia legal primeiro você mapear o que tem de tecnologia, que foi o slide anterior. A segunda, mapeia o que tem de sistemas. Senta com os antigos da empresa, com o pessoal que tem acesso, o que eu tenho de sistema? E começa a desenhar. Eu fiz um desenho genérico, mas, por exemplo, a gente tem um RP, que cuida do back-office ali do cadastro, que usa SAP, ou que usa um aplicativo interno .NET. A gente tem ali os canais de venda, o app, que é em Kotlin, ou que é em Java, tem uma aplicação Windows, que é feita em Java, .NET, e aí você vai mapeando e você coloca qual que é a relação entre esses sistemas. Aqui tem uma API, aqui tem um linked server, ali tem um HTML usando um canal WhatsApp. Então, essa visão aqui ela é muito interessante para você ver o tamanho do avião que você está toda hora trocando o motor com ele voando, né? Porque você tá soltando versões, você está fazendo ajustes, a legislação está mudando, e o que eu estou mexendo? Onde que eu tenho que olhar, né? Então, esse mapa de sistemas, que é um conceito legal, porque você dá uma visão, principalmente para a alta gestão, o quão grande é aquilo que você cuida, né? Aquilo que você é responsável. Quando eu falo você, o time, né? O time dev ali. Eu falo time dev, quando eu falo dev, são todos, os desenvolvedores, a qualidade, os testers, os analistas de negócio, o pessoal da infra também, que mantém esses servidores todos rodando, né? Então, é TI como um tudo. Acho que até o próximo slide a gente vai falar um pouco melhor. Mas o que é legal, então? Se você está numa empresa e você, de repente, quer fazer uma apresentação e nunca fez, faz o mapa de tecnologias, faz o mapa de sistemas, que é esse aqui, e aí você começa a ter uma visão que às vezes você nem tinha, né? E talvez nem caiba num slide só, às vezes você tem que quebrar em dois, né? E aí você coloca ali também, um pouco mais, eu coloquei genérico, mas é legal colocar, sabe, os nomes dos softwares e tudo mais aqui nesse mapa de sistema, né? Que é ter essa mentalidade do todo do sistema, né? Eu acho que isso também, às vezes, é um vício, ou às vezes, né, enfim, tem vários fatores que contribuem para isso, mas, e não precisa ser só desenvolvedor, tá? Acho que isso é uma coisa que eu acho que acontece com várias frentes, que é, por exemplo, eu trabalho em tal parte do sistema, e aí eu meio que me vicio me limito a conhecer só aquela parte do sistema. E eu acho que quando você sai fora da caixa, né, e começa a olhar, eu trabalho hoje nessa parte do sistema, mas o que existe além dessa parte que eu trabalho, né? E ter essa visão do todo, eu acho que isso já te coloca num outro nível como ou desenvolvedor, ou como alguém que implanta, ou como alguém que testa, ou como alguém que conversa, né, que faz um suporte, enfim, né, independente da área, né, Drauzio? Com certeza, por exemplo, o analista de negócio, ele vai fazer uma alteração ali lá dentro do módulo do RH, então ele tem que saber que tem uma interface com a intranet, que tem uma interface lá com a RP, que manda o usuário para lá, isso aí abre a mente, né, e quando a pessoa chega novo na empresa, ela demora para descobrir isso aqui tudo sozinho, então se você tem uma apresentação dessa, você já faz para ela quando ela chega, entrega para ela, isso aí já dá ela abre a mente, legal, né, onde eu estou entrando, né, então isso é bacana, sabe? Sensacional. E aqui tem setores e cargos do departamento aí, bastante coisa, hein? Isso aqui é um negócio legal que eu também distorceu bem, né? Deixa eu ver se eu consigo. Será que é o PPT ou é o PDF esse aí? Esse daqui é o PPT, você acha? Deixa eu tentar abrir o PDF, às vezes o PDF tá... Deve ser o OneDrive, né? Talvez role melhor. Esse slide aí eu acho que é legal porque assim, quando você vai para a área de TI hoje, existe esse site, eu coloco como referência, que ele chama Robert Half. Eu não sei se vocês que estão assistindo conhecem. Bem melhor. Ele está ali no cantinho, Você conhece ele?
Você conhece ele, Rodrigo? Cara, Robert confesso Half? confesso que não. Esse site é um site de RH, eles ficam fazendo estudo de mercado, de mudança de mercado, por exemplo, agora teve a pandemia, né? Então, se você entra lá nesse site, tem um guia salarial lá, você coloca seu e-mail e baixa ele, e ele é muito legal, ele tem 2 páginas de explicando, ó, por exemplo, o foco desse ano é a tecnologia, então ele fala como é que está a contratação, mercado, como é que ficou, e aí lá dentro ele mostra a parte de cargos, isso aqui nós estamos falando são cargos, né? O que tem ali na carteira, né? Porque funções e posições de trabalho, você pode ser várias coisas, mas cargo você tem ali um registro, né, que é aquele ali, que não é o que você coloca no LinkedIn, que é o que está lá na carteira. Mas esse site é muito legal porque ele faz uma separação entre as 3 tipos de empresas, pequenas, médias e grandes, e dentro de cada empresa, então, ele tem cada cargo, ele tem a descrição em inglês e português, então, se você quiser saber como é que o cargo é em inglês, está lá, tudo legal, e ele tem os salários também. Então, por exemplo, um analista de infraestrutura júnior numa empresa pequena, quanto que ganha? Você vê lá, sabe? Antigamente, esse site ele era mal falado, assim, de certa forma, porque não, esse site aí é para São Paulo, o interior não aplica. Agora não, eles fizeram essa equalização. Então, quem está aí assistindo hoje é legal, vai lá, já baixa e lê os tutoriais que tem lá dentro sobre o mercado, olha os cargos, as descrições dos cargos, eu acho que o primeiro passo é esse. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui desse slide é assim, ó, olha a estrutura de uma TI, né, que está lá nesse slide de 2021. Então, a gente tem ali, para empresas grandes, né, que tem a gestão, que é os CIO, CTO, CSO, aí tem o gerente TI, que aí já é aquele gerente generalista, né, aquele gerente que cuida de todas as áreas, que cuida da parte mais do guarda-chuva da TI, né. Tem gerente de sistemas, por exemplo, os meus últimos 7 meses na Copercitos, eu fui registrado como gerente de sistemas, eu era responsável por cuidar dos sistemas da Copercitos. E gerente de produtos também, no caso de softwares houses. Então, essa é a gestão, né. Aí, quando você vai para o lado direito, desenvolvimento é o maior quadro, né? Só que, apesar de ser o maior quadro aqui, por exemplo, eu vou falar ali, a gente está falando além do código, né? Quando a gente fala hoje da Solfarm, a gente tem 20 pessoas na TI e a gente tem 7 desenvolvedores, quer dizer, não é nem 50%, né? É bem menos, né? Agora, aí você junta com o time de qualidade, que nós temos testers, analistas de negócio, aí é um pouco maior, né? É quase 50%. Copercitos, mesma coisa. Quando eu entrei lá, não, a Copercitos era bem menos. Lá tinha 30% de desenvolvedor, o resto era suporte, era a parte de parceiro de negócio e tudo mais. Mas aí tem as funções aqui, quer dizer, tem um mar de cargos aqui, né, que a gente vê. A gente fala muito de front-end e back-end, já existe o cargo front-end e back-end, desenvolvedor, né? Então, depois vocês entram lá e olham, para a gente não ficar muito aqui. Mas a ideia é, qualquer empresa que você tiver, você tem que fazer essa estruturação. Você não pode deixar todo mundo faz tudo, porque se você deixar assim, você não vai conseguir ter resultados, gerar valor para o negócio, né? E eu achei legal que tem 2 caixinhas em destaque, que é o Big Data, que está chegando forte, né? Que é o Big Data e a segurança da informação, a LGPD, com governança, compliance e tudo mais, isso aí está muito forte. Então, as empresas um pouco maiores, elas já estão segmentando esses departamentos dentro delas, né? E eu deixo a dica aqui também, para quem não conhece como é que é o fluxo de uma TI inteira, eu já tive no cargo lá da Copercitos, por exemplo, como coordenador de TI, gerindo todos os departamentos, que é o White e o COBIT, eu coloquei aqui embaixo, para quem nunca ouviu falar, leia sobre o White e o COBIT, eu acho que é básico também, você que está começando, está saindo da FAFIB, que às vezes não está na área ainda, esses dois livros, bibliotecas, eles explicam como que é o funcionamento dos serviços do TI e da governança, como é que a gestão conversa, alinha com a diretoria e tudo mais, né? A gente não vai falar deles hoje, mas eu deixei aqui já a sementinha para quem quiser estudar, já tá aí. Ótimas dicas, então já anota aí, pega a listinha de livros para ler este ano, né? Eu sempre faço essa lista de livros para ler no ano, coloca aí ITIL e COBIT, caso você não tenha conhecido. E é legal, Drauzio, esse mapa que você traz aqui é sensacional, porque mostra que trabalhar com tecnologia não é só desenvolvimento, mas muito além de desenvolvedores, né? E às vezes a galera que vai para a faculdade, ou às vezes a galera que chega lá no terceiro, no quarto ano, às vezes acha que a carreira de TI se resume só a desenvolver, e não, tem um monte de outras oportunidades, um monte de outras possibilidades de trabalhar que não envolve necessariamente escrever código, né, por exemplo, né? Normalmente, o desenvolvedor é o meio do departamento. Normalmente, você entra pelas áreas de suporte, né, de análise, ou pela infraestrutura, e aí ali dentro você fala, não, gostei do dev. Aí você, nessas empresas um pouco maiores, aí você vai para o dev, né? Então, dificilmente você já vai ali no coração direto, né?
a não ser que você já tenha experiência, aí muda. Mas para quem está começando, normalmente entra pelas laterais. E a maioria sempre passou por esses setores. Todo mundo passou por ali para chegar no DEA. A maioria, começou, né? Começou como suporte, conheceu o sistema, né? Ficou ali atendendo cliente, conversando com o cliente. E é como você disse mesmo, é um processo mais natural ir pelas beiradas, né? Por essas áreas assim que estão em volta e que dão suporte para todo o sistema, claro, né? Funcionar também, né? São papéis relevantes também, né? Importantes, hein? Papéis importantes. Às vezes o pessoal que quer ser dev, às vezes não dá valor, mas esses setores têm um valor que você está se construindo ali, né? Você está absorvendo o negócio, está conhecendo o negócio. E nada melhor do que para você tirar pedras do caminho para conhecer o caminho, né? Então, essa parte é melhor. Bom, esse outro slide, eu estou fazendo uma MBA de inovação, né? Então, eu fiz ciência da computação, depois fiz uma MBA em tecnologia, e aí eu fiquei 10 anos só estudando o que a gente estuda, os devs estudam, né? Que é as linguagens, que está no momento. E aí, esse ano eu falei, não, agora eu quero fazer outra MBA, né? E aí eu fui fazer MBA de inovação startup, Lean Startup na UFSCar. E esse slide me chamou muita atenção durante as aulas lá, que a maioria das pessoas, quando ela está numa empresa, os líderes, os gestores, principalmente o pessoal mais antigo, né, eles vêm falando, nós temos que inovar, nós temos que trazer robô, tem que trazer machine learning, eu vi lá no jornal, machine learning, e aí, assim, às vezes eles não olham para aquilo que eles estão fazendo como uma inovação, e esse slide, ele categoriza de forma bidimensional o que é uma inovação. E ele foi apresentado por professores da UFSCar, por pessoas de mercado que trabalham, atuam em startups, né? Então, olha que legal, ele divide em 4 partes, então, assim, dentro da sua empresa, esse slide é legal você pegar esse slide e falar assim, vamos ver dentro da minha empresa, o que eu entreguei nos últimos 6 meses, deixa eu ver se ele é uma inovação, né? Então, olha, tem ali o progresso tecnológico e o progresso mercadológico, impacto, né? Quanto que eu estou crescendo em tecnologia e quanto que eu estou impactando o mercado. Então, fui lá e fiz todo sprint, né, todo mês você vai incrementando o sistema, solta uma correção, solta uma melhoria. Quer dizer, ela é uma inovação. A maioria dessa tecnologia que você coloca, ela é uma inovação, mas ela é incremental. Ela mantém a empresa no mercado com uma receita a curto prazo. É uma necessidade, mas ela não deixa de ser uma inovação. Revolucionário é quando você faz lançamentos de produtos superiores aos concorrentes. Por exemplo, eu falo nós ali, onde eu estou agora, na Sufarma, a gente fez uma estratégia de 1 ano já, e a gente já definiu as linguagens. Nós vamos reescrever os apps nossos de vendas em uma linguagem lá com Kotlin, né? A gente só está definindo, tendo certeza, e o portal já foi reescrito em React. Então, a gente está com 2 ferramentas em tecnologias super novas, que a Fafib está formando um monte de desenvolvedor que já conhece, está vendo um monte de vídeo que depois vai ficar fácil para a gente contratar e manter isso atualizado, e já está, assim, com a experiência do usuário tudo acompanhando o mercado. Quer dizer, quem for usar, ele vai estar fácil. Então, nós estamos revolucionando ali. Né? Diferente de você deixar muita... Então, a gente está progredindo na tecnologia, mas o impacto mercadológico não é tanto. Né? Você não está mudando a cultura, você não está mudando... Você está entregando ferramentas mais modernas, mais gostosas de usar, né? Agora, os 2 de baixo aí é o que a gente conhece aí como Uber, como esses aplicativos todos que a gente vê, né? Que aí é a disrupção, né? Por exemplo, a disruptiva seria assim, por exemplo, hoje o fabricante... Vou dar um exemplo vamos falar da Copersys. O pessoal produz defensivos, a Copersys é uma revendedora, varejo, ela pega e ela entrega para o cooperado. Aí você cria uma tecnologia, um app, e os filhos dos cooperados, que são esses jovens que estão aí na Fafib, aí cheio de dinheiro, que não quer mais ficar indo lá na terra, que quer fazer tudo pelo celular, computador, eles começam a comprar por ali e, de repente, o cara que está lá produzindo, fabricando, ele resolve soltar o app dele e vender direto para esse pessoal. Ele quebra a cadeia inteira, que é o que aconteceu com o Uber e tudo mais. Então, aí você entra ali, né? Você entra em disruptivo ou mudança de paradigma, então muda todo o comportamento. Às vezes a tecnologia é a mesma, é o Flutter, é o React, por trás é o mesmo back-end, é o SAP, a .NET, é o Java, mas mudou o mercado, né? Você impactou o mercado, e aí é onde assusta todo mundo, e aí todo mundo, igual jogar água em cima de formiga, elas se esparramam e depois elas têm que se juntar. Aí vem a pergunta, né? Como é que eu faço para fazer gestão de projetos inovadores com empresas que se montam tecnologia, com um mapa de sistema daquele tamanho que a gente viu e com uma TI com todos aqueles setores, né? Não é algo simples, né? Então, é algo assim, como é que eu faço tudo isso, né? Olha os nerds aí, né? Com gestão de projetos ágil, né? Parece fácil, né, Rodrigo? Mas realmente o ágil ele é muito forte, sabe? É legal você construir esse mapa essa visão que a gente está construindo hoje,
o pessoal mais novo conseguir fazer. Eu acho legal com a construção. Acho que quem tem um pensamento estruturado, né, principalmente na área de TI, você vem estruturando, né, onde você consegue formar uma visão legal, você consegue ter um histórico, construir degrau por degrau, né? Então, assim, a metodologia ágil, eu tive essa experiência, falando um pouco aí de gestão de projetos, eu fui gerente de projetos por 1 ano, lá na Cooper Citrus, né? Então, o que é um projeto, né? Sim, às vezes a gente fala, o que é um projeto? Um projeto, ele é algo que ele tem um objetivo, por exemplo, a Cooper Citrus, o objetivo do projeto Germinar, né? Ele tinha um nome que era Germinar, era entregar, tirar o legado, 70% do legado, que era mainframe, COBOL, não se encontravam mais desenvolvedores. Para você fazer uma publicação arquitetura era muito difícil, você tinha que parar um domingo, às vezes inteiro, para publicar. No mercado hoje, que você solta release toda hora, muda toda hora tudo, né? E, então, era um projeto, ele tinha um objetivo, ele tinha início, meio e fim, ele não ia se repetir, porque trocar o sistema você não repete toda hora, talvez você repete a cada 10 anos, ou se der tudo errado, aí você repete para corrigir, mas... E ele possui restrições de tempo, custo e recursos, né? Quer dizer, a gente tem ali o valor, o orçamento, você tem o tempo que você tem que entregar e as pessoas que você tira das áreas ali para fazer o projeto. E eles são feitos por pessoas, que é o mais importante, né? Então, o projeto é isso. Então, isso que todo mundo tem que ter em mente. O que é um projeto? É algo que tem início, meio e fim, termina, não é para sempre, né? Falando um pouco aí da relação, né, quando eu me formei, eu via muito, eu aprendi essa caixinha de cima, né, a caixinha de cima que às vezes vocês vão ouvir falar waterfall, né, às vezes ouve muito o pessoal mais antigo falar, né, então waterfall é o modelo cascata, antigamente não, tem muita gente que ainda faz isso porque não está no ágil, né, eu mesmo vou falar assim, por exemplo, a Cooper Citrus, ela implantou 70% do RP, ela trocou tudo, né, eu entrei no projeto, eu já estava no meio, né, eu não participei da estratégia inicial. Mas você fazer o waterfall é você sentar, conversar com todo mundo, tentar escrever tudo que tem no sistema, por exemplo, pegar todos os detalhes, anotar. Então você fica ali durante anos, e depois você leva isso para uma mesa de desenvolvimento, desenvolve, faz o design, constrói mais anos, e depois você coloca isso aí. Aí já passou anos, o mercado já mudou, as leis já mudaram, então, antigamente era assim, a teoria era essa, né? O modo antigo, o modo padrão de desenvolvimento era esse. Inclusive, a gente fez assim também, né? A Soforma implantou o RP em 2010, né? A gente construiu nesse modelo, a gente desenvolveu ele inteiro, né? Sentou com as áreas de negócio, desenhou ele inteiro, colocou ele lá no ambiente de qualidade, desenvolveu. Agora, quando a gente fala do ágil, olha que interessante, o ágil é diferente, ó. O ágil, você quebra isso em pequenas partes, você estrutura aquela pequena parte e entrega aquela pequena parte. Então, você começa a mostrar valor para a área de negócio em pequenas partes. Por exemplo, o SAP. Se eu pudesse sugerir para alguém, não implante SAP tudo. É loucura, sabe? Você tirar todo o sistema que está dentro do legado e levar para um outro sistema. Então, como é que é legal? E eu já tenho visto muitas empresas fazendo isso. Por exemplo, ali em Sertãozinho, se não me engano, a Coopercana, acho que começou dessa forma. Pega um módulo de RH, pega um pedacinho, vai lá, implanta, faz uma interface com ele e já começa a alimentar ele. Então, você começa a RH trabalhar dentro dele. Aí, passou ali 2 meses, já está o RH rodando, vamos agora para a parte de cadastro, produtos, integra produtos, e você alimenta ele. E aí vai ter um monte de campos que não existe, vai ter todo o saneamento dos dados que você vai ter que fazer, você saneia aquilo ali, aí a empresa começa a ver valor, nós estamos no SAP já, 2 módulos. Agora vamos para o financeiro. Então, você começa a quebrar, você tem que olhar para o todo, sim, né? Tem que ver onde as partes se encaixam, onde elas têm relação, mas você começa a quebrar isso em pequenos sprints, né, que é o conceito do Scrum. Hoje a gente não vai entrar muito em detalhe técnico, a ideia mais é mostrar para vocês, alunos, para quem de repente está numa empresa que quer mudar para o ágil, como que isso é importante, né? E hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente fez um projeto na Sofarma recente do cashback lá, por exemplo. Só um exemplo, tá? O cashback você pode devolver o dinheiro, você pode dar uma TV para o cara, você pode pôr todos os produtos, você pode pôr compra, você pode pôr... Então, se você for desenhar isso aí tudo, você vai ficar 3 meses e aí o cashback já acabou no Brasil e você perdeu o time, né? Então, como é que você tem que fazer? Você tem que colocar isso numa prancheta todo, aí vai falar, bom, qual que é o core aqui, né? O que é o que mais vai usar, assim, no começo, né? Aí, essa linha aqui, esse pedaço. Então, vamos fazer o core. Vamos separar isso no backlog, vamos fazer uma lista dos itens que tem que fazer para fazer esse alicerce com esse canal aqui de venda e vamos entregar. Entrega. Entregou, eles vão começar a usar. Aí usa lá, vamos dar um cashback para um produto e ele comprou ganha R$1. Legal, tá usando já. Agora, próximo sprint, vamos colocar agora o combo. Próximo sprint, vamos colocar uma TV de prêmio.
e aí você vai crescendo. Então, olha o valor. Você gerou valor rápido em um mês para o negócio, já tá com a funcionalidade de inovação no mercado, e aí você começa a incrementar isso aí. Então, isso é o ágil, tá? Então, eu fiz dois exemplos, por exemplo. Dois exemplos. Uma coisa bem interessante, Drauzio, que é... Existe uma competitividade muito grande, né, no mercado. E eu acho que já uma pergunta, você acha que a empresa, né, que não implementa uma cultura de desenvolvimento ágil, independente do segmento, você acha que ela está fadada a sair do mercado, porque os clientes eles querem que o produto esteja disponível logo, e como você disse, e você deu exemplo, né, se a gente não, por exemplo, não disponibilizar logo essa função com o cashback, pode ser que na hora que ficar pronto o projeto, pode ser que o cashback nem seja mais o meio mais utilizado para trabalhar com fidelização. Pode ser que alguém lançou outra estratégia de fidelização, e aí aquele projeto que levou um tempo para ser desenvolvido, pode ser, no final das contas, aquele projeto que só deu prejuízo porque, no final, ele não vai ser nem usado, nem implementado, né? Vai para a gaveta, né? Vai ficar só no GitHub ou no sistema de versionamento que a empresa estiver utilizando, né? Eu acho que a resposta, sim, né? Acho que a empresa que não tem ágil, o que acontece com ela? Ela gasta muito tempo para desenvolver as coisas, né? Eu falo assim, até a Copercis era assim antes, né, do SAP. Hoje ela está buscando chegar nesse nível, né? E ela está em fase de mudança cultural, mas ela não tinha ágil. Então, assim, o que acontece? Os profissionais ficam caros porque você tem profissionais, cada um sabe a sua parte, isso não está estruturado ali no backlog, isso não está estruturado com documentação, então, o conhecimento é individual. Se você perde um funcionário, agora em épocas de Covid, imagina, essas empresas que não têm ágil, que são um padrão antigo e está tudo na cabeça de um ou dois. Esses caras pegam Covid e perdem esse profissional, a empresa é dinheiro que ela perde. A arquitetura delas, né, é difícil de você atualizar, então ela perde esse time também de mercado, que o mercado está mudando toda hora. Então, assim, as empresas que não têm ágil, elas, a não ser que elas tenham uma margem muito boa, né, muito dinheiro sobrando, vamos falar assim, senão ela dificilmente vai sobreviver. E em momentos de crise, que você às vezes precisa enxugar o time, né, de repente a empresa está passando por uma crise no mercado, você fala, agora eu vou enxugar o time. Com o ágil você consegue, porque você tem tudo documentado, tudo estruturado, você tem o backlog, você tem os itens, você tem as mudanças, e aí você consegue reduzir o time, fazer uma redução, segurar a empresa, e a empresa vai passar por aquele momento, e você volta fortalecendo o time e segue em frente. Então, o AT proporciona isso também, sabe? E tem tudo a ver com esse slide aqui, né, do como é essa relação, né, essa composição do time tradicional, que a gente vê muito por aí, né, ainda, e do time ágil, né? Como que é essa organização do time, né, nessa cultura de desenvolvimento? Para mim foi até engraçado, porque tô falando muito de Sofarm e Copercis, que eu acho que a maioria conhece, são duas, mas a gente na Sofarm, eu trabalhei lá de 2008 e acabei saindo em 2017, agora eu voltei. Mas a gente implantou em 2012 lá o Ágil. O Ágil foi implantado em 2012, inclusive por um professor da Unifafib, o Edson Costa, e ele foi professor de engenharia na época, ele era muito bom, e eu estava com ele ali, sempre conversando, e a gente contratou ele implantou com louvor, né? 3 meses estava rodando redondinho o Ágil, a gente também queria isso, a diretoria queria isso, né? E depois ele implantou na Big, que hoje é Lynx também, né? Então, ele fez história no Bebedouro. Um abraço para o Edson, se você está assistindo também. Mas aí eu era do lado direito aqui, eu sempre procurei ser um líder servidor, sabe? O que é um líder servidor? É você, por exemplo, você está lá, vou dar um exemplo clássico, né? Saiu uma release, seu time está lá e aí deu um pau em produção. Parou vendas. Aí, cara, você é o líder do time, o que você vai fazer? O tradicional, a postura dele normalmente é mais hierárquica, né? Mas quem fez isso aí? Manda esses caras lá arrumar. Aí a diretoria, puxa, tem que ver quem que é. Aí você manda. O líder do ágil não, cara. Ele chega e fala assim, como é que nós vamos resolver isso aí juntos? O que vocês precisam? Vamos lá, junta o time. E aí, cada um vai dando a sua sugestão e o time vai e resolveu. E aí, o time fica contente por ter resolvido e não fica parando para pensar quem errou, por que errou, ou o cara é ruim de ser. Eu acho ele é diferente, sabe? Então, essa é uma cultura bacana pra caramba. E o líder ele tem que estar no meio ali, né? Ele é um facilitador, ele tira os impedimentos, ele procura ajudar com que a engrenagem rode. E eu, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na Sofarm, 10 anos, nessas posições de Scrum e PO e líder de facilitador.
e cheguei nesse projeto SAP e era um pouco diferente. O SAP, por mais que ele está tentando mudar, né, ele tem uma metodologia que chama Activate, que é a metodologia de implantação do S4HANA, que é a versão nova, que ela vem para trazer o ágil. Os gerentes de projetos, eles são todos tradicionais ainda, eles estão nessa mudança cultural, o mindset deles está mudando, né? Então, e os consultores, eles te olham como gerente de projeto como um cara hierárquico. O gerente está lá, fala com o gerente. Eu não era assim, eu era o cara que eu queria. Se eu estava olhando um cronograma, eu via lá, poxa, ele está falando que é um mês para entregar isso aqui, eu sei fazer isso aqui, é uma semana. Eu ia lá na mesa e falava assim, eu sou mais nível tático, né? É facilitar para ele fazer assim, ó. Só que aí, por outro lado, a posição do líder é fazer a mudança cultural. Por exemplo, se a gente vai segmentar, a gente vai dividir a entrega em pequenas partes, tem que estar muito alinhado com quem vai receber isso e que as outras partes serão entregues no decorrer do ano. Então, você tem que montar uma estratégia para entregar isso aí depois. E, por exemplo, na Sofarma, isso é muito alinhado. A diretoria, eu falo que a Sofarma é uma empresa inovadora que é de varejo, sabe? E já na Copercys, eles estão nessa mudança cultural, é uma coisa que está acontecendo, e é um pouco mais de dificuldade, porque às vezes você implanta uma coisa usando o ágil, e aí vem a cobrança, por que você não colocou o resto? Mas o resto, você montou toda uma estratégia, o time está alinhado, o backlog está montado, você sabe que daqui 6 meses aquilo lá vai estar rodando, mas o pessoal tem que estar muito alinhado. A gente vai discutir isso mais para frente, mas esse é o ponto, é o líder ser um servidor, um facilitador, e colaborar com o time na forma de ajudar e não de cobrar, sabe? Não, é sensacional. Ter o líder próximo, assim, eu acho que transmite para a equipe, e eu já tive essa sensação de ter um líder que era isso, né? Então, quando acontecia um problema, ele só queria saber qual era o motivo do problema e pedia para resolver. Era assim, né? Então, quem errou, né? Quem errou. Eu acho que essa é uma mentalidade que eu acho que ainda tem empresas que usam, tem essa mentalidade de querer achar quem errou, aonde está o erro, né? Mas acho que é uma mentalidade que eu acho que não vale mais a pena no momento que a gente está de mercado, né? Até, né, gasta um esforço desnecessário, acho que o esforço tem que ser canalizado para resolver o problema, né? E eu lembro que teve um momento que um dos líderes, assim, acho que foi o CTO, fez um review num código meu e me mandou depois. Eu fiquei tão assim, falei, cara, ele olhou meu código, sabe? Eu fiquei tão feliz, assim, do cara ter feito um review, dando sugestões e me ajudando, porque muita gente tem essa ideia de que do líder intocável, né? Tipo, o cara é um deus, né, dentro da equipe, né? E claro que isso, né, depende muito do líder, né? Não é só uma coisa, é o líder que se apresenta como você se apresenta, faz muita diferença, e não é à toa que a gente recebeu e está recebendo aqui um monte de mensagens da galera te elogiando e falando muito bem aqui de você como líder aqui. Não é à toa, que né? A gente sempre procura, ninguém erra porque quer, né? A gente sempre procura fazer o nosso melhor dentro do tempo e dos recursos que você tem, né? Todo mundo acho que é assim, a maioria, né? Então, quando alguém erra, ela errou porque passou, aconteceu, né? Então, e assim, é legal esse tipo de líder que você está envolvido, porque, por exemplo, ali no projeto da implantação da SAP, quando eu assumi lá, eu sentei na cadeira lá de gerente de projeto e falei assim, caramba, e agora, né? O que eu vou... Como eu tenho que montar um time aqui, já pensando no ágil, né? Eu tenho que montar um time, fazer as reuniões diárias e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o pessoal que estava comigo na TI, né? Então, quando eu entrei na Copercys, teve pessoas que me ensinaram muito, né? Eu era o COBOL, eu fui para lá porque eu queria aprender COBOL. Eu falei, caramba, COBOL. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na Copercys, né? Quando eu tinha 15 anos, trabalhei lá 8 anos, e eu sempre quis ir para TI e acabei não conseguindo na época, né? E aí eu voltei e eu aprendi o COBOL. E aí eu estava no projeto e falei assim, bom, agora eu vou trazer esse pessoal que me ensinou, porque se eles me ensinaram, eles vão... E foi isso que eu fiz. Eu trouxe... O Caê deve estar assistindo a gente também, ele me ensinou a programar, e eu coloquei ele do meu lado como líder técnico. E aí eu peguei o Rodrigo, que era o BK, que é professor também em Bebedouro, e ele foi o líder de análise de projetos, né, o líder PMO. E aí eu estruturei com uma galera que era galera tática, pessoal que era colaborativo, que sabia desenroscar, que conhecia o negócio. E aí foi estruturando. E esse pessoal, eles conheciam os key users, né? Igual o pessoal que falou aqui na Natácio. Então a gente montou uma rede colaborativa, ágil ali, que as coisas conseguiram desenrolar, sabe? Então isso que é o bacana, né? Quando você está num nível que você está na gestão, mas que você consegue descer até lá embaixo e está sempre perto do pessoal, né? Isso é bacana. E é isso que eu acho que é o encanto do ágil, né? Exato. Eu acho que até uma soft skill que é muito chave hoje em dia. Eu acho que até tem uma palestra muito legal no YouTube de
agora eu não vou me lembrar o nome dela, trabalha no LinkedIn, e ela fala, né, dessa questão da hard skill e soft skill, e uma soft skill que eu acho que é super relevante para a gente hoje é essa vontade, essa gana de querer aprender algo, né, e você demonstrou isso, né, com o COBOL, né, então você tinha aquela vontade, aquele desejo, e com certeza isso te levou a chegar nesse lugar, né, e claro que hoje você sabe muitas outras tecnologias, mas esse foi o que te levou, te motivou, né? Então, às vezes não é ser o melhor de uma determinada tecnologia, mas a vontade de ser vai te levar a ser alguém bom naquela tecnologia, né? Você sabe o que é o legal do COBOL? O COBOL foi bem bacana, toda a experiência, né? E o COBOL, eu cheguei lá, a gente tinha que fazer essas integrações, né? Eu fui para a Copercis como analista sênior full stack, né? E aí, cara, o pessoal estava acostumado, né, a programar lá dentro. E eu comecei a ter dificuldade, porque as telas eram telas tipo DOS, tudo mais. Aí, o que eu fiz? Eu já peguei o SQL Server, já tinha um linked server, aí o banco de dados, beleza. Por SQL, fazendo select, a gente chegava lá dentro do banco, né? Aí a gente montou uma camada .NET ali, pelo SQL você ia lá dentro e fazia o insert, update. E também eu descobri que ele tinha uma tecnologia que chamava ePorto, que ele pegava a tela e você dava uns comandos, e foi isso que a gente usou para fazer a integração com o TOTS, e ele transformava a tela num web service, então os parâmetros de entrada eram... Ó, tô descendo o nível de código aqui, não pode, né? Além do código. Não, mas fica à vontade. Foi legal, sabe? Foi bacana para minha carreira, porque assim, eu descobri também que o COBOL, que o mainframe rodava em cima do Windows. Foi outra coisa, eu falei, caramba, eu achei que o mainframe, e lá instala o Windows e instala o mainframe. Então foi assim, foram coisas bacanas para minha carreira, que eu aprendi lá, né? Que tudo agrega, né, de certa forma, né? E falando um pouco desse slide, ó, eu coloquei amarelo aqui, acho que o que eu escrevi a gente já falou bastante, mas dois frameworks, os principais é o Scrum, né? O Scrum tem muito material na internet, é fácil de encontrar. E a Lean Startup, que é inclusive a MBA que eu estou fazendo, eu até vou falar um livro no final do curso, porque de tudo que a gente vai falar aqui hoje, as startups, elas vivem isso na essência, né? As startups, elas já são empresas novas, elas começam já, o ágil é um pré-requisito, elas têm que construir o MVP, que é aquele produto mínimo para você pôr no mercado e fazer o teste para você ver. Então, a Lean Startup é um conceito muito bacana para quem está começando aí, os alunos, né? Que eu acho que é assim, pré-requisito hoje, sabe? Se você ler um livro legal ou assistir vídeos de pessoas de referência de Lean Startup, isso aí já abre um pouco a sua mente, até a minha cabeça, assim, eu sempre fui intraempreendedor, né? Trabalhei em empresas e procurei inovar dentro delas. Eu nunca tive esse desejo de ter a minha, sabe? Busquei isso. Eu sempre procurei melhorar as empresas que eu trabalhei. E a Lean Startup fala muito isso, tanto de você ser ou empreendedor ou intraempreendedor, que é você procurar aplicar tudo que você sabe, o core, buscar o core, a tecnologia dentro da empresa que você trabalha, sabe? Eu coloquei aí os princípios ágeis, né, para a gente passar, acho que a gente acabou falando de muitos deles, né, mas para quem lê, né, esse tempo do Covid foi até legal, não sei se todo mundo viu, mas teve algumas empresas que se fazem certificação de Scrum, que elas liberaram o material e a prova grátis, sabe? Então, depois eu vou dar uma olhada como é que tá, mas muita gente tirou, na Copercis quase inteira, estudou junto, fez grupos lá na época, e se você olhar os LinkedIn, a maioria lá tem a certificação de Scrum lá, né? Então, tem bastante material, e assim, o primeiro princípio é satisfazer o cliente, né? É você deixar a pessoa da diretoria, a pessoa da área de negócio satisfeita, né? O segundo é adaptar-se a mudanças, que hoje em dia não tem mais jeito, né? Tudo muda e a velocidade da mudança é muito rápida, né? Então, o ágil um segundo princípio é esse. As entregas frequentes, que foi o que eu falei, você pegar o que é grande, dividir isso em pequenos, entregar o tempo todo entregando. Passa um mês, entreguei. E talvez a entrega não é a funcionalidade já funcionando. Talvez é uma parte dela que a área de negócio já começa a ter um contato e começa a falar assim, não, é isso aí, vocês estão no caminho certo. Aí passa mais um mês, 2, você entrega a funcionalidade funcionando. Então, essas são entregas menores, trabalhar diariamente em conjunto, que é o time, né, que é legal, que é a questão das reuniões diárias e tudo mais. As pessoas motivadas, isso é uma coisa legal, quem me conhece sabe, agora com o home office é ruim que a gente fica distante, né? Mas eu sempre procurei ser brincalhão, eu gosto muito do café, né, de ir lá perto do café, e aí aquele momento que todo mundo se junta e vamos falar, cada um fala um pouco, e eu acho que você tentar manter as pessoas num ambiente
como se ela estivesse na casa dela, deixar ela livre, se ela precisar ir no médico, se ela não estiver bem. Isso é importante no ágil. Ela tem que trabalhar e ser produtiva ali dentro do tempo que ela está trabalhando. Não adianta você forçar isso, né? Então, você tem que dar esse suporte, esse ambiente para ela necessário. Então, isso é uma coisa que a Sofarma sempre pregou dentro do time de desenvolvimento, sabe? Foi isso desde 2012 ali. E o pessoal que trabalha comigo, com o Breno Scarpelli dessa assistindo também, um baita de um gerente. Inclusive, ele que me ensinou quando eu comecei a programar, foi o cara que eu sentei do lado na Credit Suisse e ele que me ensinou tudo. Eu tinha acabado de me formar, você falou, não sabia nada, aquele cara louco para programar, e dei a sorte de cair do lado de uma pessoa que tinha 7 anos de experiência e não tinha restrição em ensinar, né? Me ensinou tudo. Então, cara, quando pega alguém assim, é sensacional. É Deus, né? Deus coloca ali e ele te acelera a vida, né? Porque... Eu lembro que teve uma empresa que eu trabalhei no desenvolvimento de aplicação para restaurante, né? Na época que começou a ficar popular os tablets e começou a surgir os cardápios digitais, eu trabalhei numa empresa que desenvolvendo, né, o front-end para esses cardápios digitais. E eu lembro que na época eu queria muito aprender PHP, era a linguagem que a gente usava, e tinha um cara na empresa que ele tinha vindo da IBM, o cara manjava demais, e ele era aquele cara que ele ficava feliz de ensinar. Cara, eu não desgrudava desse cara, onde ele ia, eu tava atrás. Porque eu aprendi, tipo assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos da minha vida, parece que eu tinha aprendido em 1 semana com o cara, de tanta coisa que o cara sabia, e o mais legal é que ele gostava de ensinar e de compartilhar. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Tem muita gente assim, né, por volta da gente, né? Tem muita. E essas pessoas são pessoas do bem, né? Elas nem imaginam quanto que elas estão fazendo bem para outros, né? Às vezes você está tirando uma pessoa que tem uma vida simples e colocando ela num padrão com aquele ensinamento que você está passando para ela ali, né? É compartilhar o conhecimento, né? Mensurar o sucesso é você medir, né? Na MBA, a semana passada, o pessoal falou que 40%, tinha os indicadores, 40% do que é entregue não é usado em software, sabe? Então, principalmente quando você não tem o ágil, né? Então, você, quando faz uma entrega, você tem que medir, né? Você tem que ver se as pessoas estão usando e tudo mais, né? Fazer um trabalho para mostrar para elas que está pronto também, porque às vezes a empresa está num ritmo tão rápido que ela nem comunica às áreas de negócio que a funcionalidade saiu. Então, é mensurar o sucesso daquilo que foi entregue. A gente, por exemplo, lá, a gente gerou vários indicadores. O SAP tem por padrão já, né? Ele tem o controle todo de perfil de acesso e governança que ele te mostra quem está acessando o que ali. E a gente implementou isso também dentro do nosso RP. Então, hoje a gente solta uma release com uma versão nova de uma funcionalidade, a gente espera 2 meses e a gente olha se eles estão usando, né? Se não tiver, a gente comunica a área de negócio. Então, tem que ter comunicar e medir, né? Desenvolvimento sustentável e constante, acho que foi muito o que vocês falaram nos 2 dias, né? E casando ali embaixo com a simplicidade, que é o código simples, né? Que eu gostei demais que vocês falaram. Acho que para todo mundo estar aqui, isso é uma verdade. Vou dar um exemplo lá da Sofarma, tem um RP, só o RP hoje lá ele tem 2.420 telas. Então, quer dizer, são 2.420 telas hoje. Quantas telas, Drauzio? 2.420. Só o RP, aí tem o WMS, tem outros sistemas. E aí, só que quando você olha para ele, o que acontece ali dentro? Ele tem 4 telas. A tela de selecionar, que ela é uma tela com grid, com filtros em cima, botões embaixo. A tela de manter, que é o inserir, que é aquela que você coloca os dados e insere, altera ou consulta com ela os campos habilitados. Uma tela de log e uma... Então, assim, são 4 telas. Então, quando você usa o ágil, o que você faz? De forma simples, você padroniza e simplifica. Então, dessas 2.000, a gente quebrou elas em 4 tipos diferentes. Então, 90% das telas são iguais. Qualquer programador que entrar lá hoje vai entrar e vai olhar uma tela e a outra e vai ver que o código é igual. É muito simples. É o que vocês falaram nos 2 dias, sabe? Então, lá hoje a gente não tem esse problema. Lá hoje, qualquer pessoa que chegar júnior, plenoceno, ela com 1 mês ela está programando junto com os outros, né? E aí os outros 10% de telas aí são telas um pouco mais específicas, uma tela de um BIzinho, uma tela de estatística que você tem que fazer um perfil um pouco diferente. Mas 90% é igual. Então você tem que ter esse padrão, a simplicidade, porque senão você não mantém em pé um software desse porte, né? Inclusive, pegando lá as análises heurísticas lá de Jacobs-Nielsen, é uma delas, né? Padronização e também isso tem um reflexo na experiência do usuário, que encontra um padrão na interface
e ele vai se sentir confortável. Se ele aprende a usar uma tela, ele vai se sentir confortável em qualquer outra tela de cadastro, né? Então vai além, né? E hoje é uma coisa que se utiliza muito, essa componentização, né? Para reaproveitamento de código, né? E lá, essas aí são Windows Forms, né? Então é legal porque, até você falando do Windows Forms, né? Que da época que você programava lá, a gente tem bastante ainda. Vou falar que 70% do desenvolvimento é o Windows Forms, é .NET, daquele, igual no meu canal lá, né? E as telas são iguais, né? Quem entra, o usuário que entra em qualquer uma, tá os 4 botões: o fechar, inserir, alterar, excluir, cancelar, aqui no cantinho. Aí depois vem os outros, né? Então o cara tá tranquilo. E sempre naquela coisa de UX, né? Tem os filtros lá em cima, o grid no meio e os botões embaixo, né? É bacana. Aí a última, acho que essa é a mais legal, essa é uma reflexão até que a gente fez também, a gente fez na MBA, foi bem bacana, eu trouxe para cá, foi bem recente, né? Que é o importante é você olhar os erros, né? Por que os projetos falham tanto hoje? O que tem feito de forma inadequada ao longo dos anos, as empresas, né? Os projetos, as pessoas que gerenciam, que lideram. Por que não consegue cumprir os prazos e por que não entrega aquilo que o cliente deseja, né? Então, a primeira, eu acho que é a falta de planejamento, mesmo avaliação. Por exemplo, você vai fazer um projeto, principalmente de grande porte, né, você tem que ter um planejamento, né, tem que ser algo muito estruturado, muito pensado antes. Principalmente se você não tem o ágil, aí ele fica muito complexo. Mas quando você tem o ágil, você planeja, você quebra aquilo num backlog, você monta a estratégia de priorização, o que você vai fazer primeiro, o que você vai entregar em cada período, né? Então, o ágil te ajuda a fazer esse planejamento, na metodologia ágil, o Scrum, né? E aí você tem outras coisas que é o Design Thinking, que são outros conceitos, o próprio Kanban que vem junto ali, esses frameworks, para te ajudar nesse momento do planejamento. E o assessment, que o pessoal fala, né, a palavra assessment, que é a consultoria, no caso, se é uma empresa, ela vem, entra dentro da sua empresa e olha como é que ela é antes dela vir prestar um serviço, fazer uma mudança, né? E quando a TI é interna, é a TI sair de dentro da TI, ir para as áreas e fazer esse acesso, essa avaliação, conversar com as áreas e ter essa visão. Então, falta muito isso hoje, né? Eu vejo que os projetos que falham é por falta disso. O que tem feito de forma inadequada ao longo dos anos, eu acho que a falta de comunicação é um fator, principalmente em projetos grandes, igual o projeto que teve na Copercis, pela a loucura do dia a dia, né? A velocidade que as coisas estão, porque quando os projetos, normalmente, você está com o avião voando e você está fazendo um projeto para trocar uma das turbinas, né? Só que aí o piloto está lá pilotando, o pessoal está lá servindo os passageiros e está lá a TI lá em cima tirando os parafusos e ele não pode pousar, ele vai trocar com ele. Então, ter a comunicação, né, ter esse alinhamento, essas reuniões diárias, né, que a gente fala, aquela reunião com a gestão, né, reunião com o comitê executivo, ter esse alinhamento, todo mundo alinhado, isso é muito importante para que os projetos não falhem, né, para que tudo dê certo. A mudança cultural também. Eu vou dar um exemplo aqui que foi que aconteceu na Copercis. A Copercis, o SAP chegou com ágil, né? Ele veio com ágil, forte. A TI foi forçada a ir para o ágil, de certa forma, porque tinha 3 ambientes de desenvolvimento, qualidade, produção. O SAP tem isso por padrão, né? Tem toda a parte de perfil de acesso, governança, tudo mais. E a Copercis não tinha cultura, né? Os gestores não tinham, a diretoria não tinha. Então, o que teria que ter sido feito? Teria que ter vindo antes. Pessoal, os agilistas, ter feito essa mudança cultural, explicar como é que funciona. Nós vamos entrar com isso aqui vai ser um backlog, vai ser entregue depois de 1 ano, você vai montar uma estratégia com o pessoal que fez o go live do projeto. Isso é muito importante, as empresas às vezes não fazem. Elas vão lá, não, troca a roupa, depois a gente vê o que acontece, né? E aí, a hora que começa a dar sente a falta das coisas, que a cultura começa a chegar e tudo mais. Então, a mudança cultural, implantar isso antes, divulgar, fazer reuniões é muito importante. E a falta de alinhamento com os clientes, né? Principalmente quando a empresa é terceirizada, em cenários que a TI é externa, né? Tem que ter um alinhamento muito forte entre a empresa e o cliente, que é quem está te contratando, né? Tem que detalhes mesmo, né? Que é o que a gente fala, né? Às vezes o cliente pede um copo, a gente está desenhando um copo de alumínio, ele está imaginando um copo todo com isopor, com canudinho e tudo mais. Então, ele tem que ter esse alinhamento, isso é muito importante. Por que não consegue cumprir os prazos? Eu acho que é a falta de preparação das empresas, aí entra a arquitetura, tá? Eu vejo muito que essas empresas grandes, por exemplo, a Copercis, para você mudar, o mercado está mudando, então os aplicativos estão mudando, a tecnologia, eles consomem API agora, JSON, eles estão em outra pegada, e as empresas muito antigas, elas têm os legados muito fortes, né? Então, as arquiteturas são difíceis de você fazer essas mudanças, a cultura é difícil ali.
E então eu acho que isso aí está enroscando muito. Então as empresas têm que se empenhar em mudar, trazer essa tecnologia para tecnologias atuais, né, que tem essa facilidade de fazer as releases em pequenas etapas, em sprints de um mês, os sprints e tudo mais. Então tem que ter essa mudança. Isso aí eu acho que é um grande impedimento das grandes empresas hoje de ter sucesso. A comunicação com as lideranças, que é o que eu falei também agora há pouco, né? E os alinhamentos diários, né, que a gente sabe que as deles elas salvam, né, você ter reuniões todo dia para falar o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, e o que está te impedindo para que esse líder possa correr atrás de desimpedir e fazer com que o fluxo corra. Então isso é super importante. Lá na sua forma a gente faz todo dia, às 9 horas, todo mundo para, a gente faz a reunião diária, o que fiz ontem, o que vou fazer hoje, qual é o impedimento, joga os itens e vai em frente. Então, isso é importante, essa regra aí, e na Cooper Citrus também já está nesse nível também. A Cooper Citrus, desde agosto do ano passado, já está tendo as deles também. Então, o pessoal, só que lá é um perfil diferente, lá são os parceiros de negócio, que os analistas de projeto, e eles fazem a reunião com os fornecedores, né? E aí, eles fazem esse alinhamento dos itens, que está sendo entregue, o andamento, os impedimentos e tudo mais. Então, isso é bacana, tem que ter isso. Se não tiver essa reunião diária, se você fica 15 dias sem conversar com o cliente, você começa, ou com a equipe, você começa a ter desalinhamento, né? E por que não entrega aquilo que deseja? É a clareza do escopo, que é o planejamento, é pôr no papel tudo realmente. Você vai quebrar isso em pequenas partes, entregar em pequenas partes, mas tem que estar ali, né, o que você deseja. E alinhar a expectativa, né, que eu acho que a cultura entra muito ali, né? Se você tem, por exemplo, um presidente, um diretor, um gerente, que ele é cultura antiga, e você vai fazer esse modelo ágil, que você vai segmentar e você vai entregar aquilo que ele quer completo daqui a um ano, mas eu vou começar a entregar o mês que vem, isso tem que estar alinhado com ele, tem que estar muito claro, né? Então não pode falhar, e isso falha muito nas grandes empresas, e aí a expectativa da alta gestão não está muito além do que você está entregando. Isso eu estou falando assim, de 2 exemplos, por exemplo, aconteceu muito isso, na sua forma não acontece, porque a TI é muito alinhada, a interna, ela é muito alinhada com a diretoria, né? Então, ali eles têm a visão do backlog, eles sabem hoje o backlog está pesado, para fazer tudo que tem ali, a gente vai demorar 7 meses, então eles sabem que se eles porem mais 2 desenvolvedores, a gente entrega em 2, então ali é muito alinhado, sabe, isso é muito alinhado, ali é muito bacana. Eu falo até que ali dá para fazer um doutorado ali dentro de Ágil, sabe, quem quiser fazer um doutorado de Ágil, se entrar ali vai sair com o doutorado pronto, porque 12 anos usando Ágil, e tendo todos os softwares dentro de casa, sendo gerido por um time de 20, uma TI de 20 pessoas com 7 desenvolvedores, isso aí é uma coisa surreal, né? Empresa bilionária que emite 5.000 notas, hoje está 7.000 notas por dia, transaciona 7.000, cada nota tem 15 itens, vocês imaginam a quantidade de transações, e principalmente no ecossistema Pharma, isso acontece ali das 5h30 da tarde às 7h30 da noite. Quer dizer que o cano da infra faz assim, aí começa a vir todos os canais, aquele monte de pedido, e a gente fica lá rezando para dar tudo certo, né? Então, a gente até agora está com um setor novo de DBA lá, a gente tem um parceiro já que faz e está muito bacana ali, sabe? Mas é isso, eu acho que a ideia era passar um pouco da minha experiência nos últimos 6 anos, vamos falar, né? Em 2 empresas com perfis. Essas são as indicações que eu deixo para vocês, eu acho que aquela coisa, sabe, a resposta milionária, né? Qual que é o segredo, né? Para mim, são esses 2 livros. Esse livro é sensacional, do maior líder que já existiu. Eu tô até olhando aqui na minha estante, porque eu tenho esse livro. Eu li Você ele. tem? Esses 2 livros. Tô aqui olhando a minha estante, é muito bom. R$35, eu acho, cada um. Para liderança. São acessíveis, né? Para liderança, o que acontece? sensacional. Esse de Jesus aí, quando você olha para Jesus, eu sou muito religioso, então eu conheço, eu sou uma pessoa religiosa, eu olho para Jesus com a ótica de religião, eu já li a Bíblia inteira, então eu olho também com a ótica histórica, e eu também olho que esse livro com a ótica profissional, porque assim, o maior líder que já existiu no mundo foi Jesus, e o que ele tinha? A simplicidade. Então assim, como é que a gente traz essa simplicidade para dentro do nosso ambiente de trabalho? Como é que a gente olha para as pessoas e motiva elas e com esses princípios de Jesus. Então, esse livro é muito interessante, ele é extremamente profissional, ele faz comparações entre cada etapa da trajetória de Jesus e ele traz isso para dentro da realidade de líder, né? Você ser um líder, porque Jesus, ele foi um líder, o que ele tinha, né? Ele servia, ele compartilhava, ele ensinava e ele foi o maior líder que existiu. Então, esse livro eu indico para quem quer, de repente, quem já está na liderança ou quem
está dentro de um time, não é coordenador, mas você está dentro de um time, você quer ter um perfil que você quer talvez começar a ser um líder ali e tal. E o outro é um que eu tô terminando de ler, eu comecei a ler ele aqui no MBA e me surpreendeu bastante, é um livro bem antigo, acho que é de 2013, e ele traz o conceito de startup. Então, como é que você faz a gestão da startup? E ele começa já falando de empresas grandes que tinham conceitos tradicionais, e aí ele vem falando, e ele é mais focado na administração da empresa, sabe? Não no interno ali, né? Então, não é a técnica da parte de código, que a gente é além do código esse livro aqui, sabe? E ele fala muito do ágil e tudo mais. Então, são dois livros que eu acho assim, se você quer ler duas coisas diferentes hoje, porque eu acho que software todo mundo lê já, né? Linguagem, banco de dados, isso aí esses dois livros vão te tirar um pouco desse loop. Eles te levam para eles abrem a mente, assim, eles te fazem pensar de uma forma diferente. E fica a dica aí, a dica de ouro, né? Ótimas recomendações. É bom quando a gente pega escuta de referências, assim, essas dicas, né? Porque acho que todo mundo fica imaginando o que esse cara lê, o que ele estuda. Uma pergunta que eu sempre vejo que é muito comum é qual tecnologia está usando, né? Então, porque o pessoal quer saber qual que é mesmo a chave do segredo, né? Tá aqui dicas ótimas. É o Flutter React. Ontem eu vi o pessoal perguntando, né? Eu assim, se fosse um Android, né, igual a gente lá, os apps são Android e o coletor nos depósitos, hoje eles são Windows CE, mas agora os coletores têm Android. É Kotlin, eu li bastante sobre os três, né? Eu li sobre React, o Flutter e o Kotlin. Então, eu fiz até um curso na Udemy de 40 horas de Kotlin, já tinha 7 aplicativos, início ao fim, foi a coisa mais legal do mundo, né? Então, assim, eu gosto do Kotlin, eu já falo, ó, quem vai só Android, Kotlin. Agora, se você vai ser Android e iPhone, ou iOS e iPhone, aí eu acho que os dois são ótimos, porque o Flutter, a gente teve a experiência na Cooper, a gente usou ele porque o banco de dados ia usar mais um recurso de geolocalização, mapa, sabe, aquela coisa de fazer o talhão ali dentro dos mapas. Então, ele já tinha uma integração legal ali, e o pessoal estava acostumado, e ficou ótima a interface, né? E o React a gente está usando lá e na sua família ele é super tranquilo de programar. Evolui muito, a gente sofreu demais. A gente que tem 10 anos de programação era muito sofrido. Hoje em dia, se você entra, as linguagens têm as wikis delas lá, você lê a wiki, e você vai para o YouTube, tem mais um monte de gente ensinando e aí tem o tempo. Então, assim, eu acho que eu sou a favor de seguir as linguagens do mercado. A nossa região está praticando muito o React e o Kotlin, né? E o Flutter. Então, e assim, quando fala de back-office de Windows Forms é .NET, eu vejo as empresas todas usando .NET aqui, eu vejo muito pouco Java, apesar do pessoal gostar muito, também gosta, né, a gente tem o app hoje que é em Java, mas eu, assim, para escolher, vamos falar React e .NET com C#, é isso que eu indico. Se falar o Drauzio indicou esses aí, pode ir. É muito forte o .NET, principalmente na nossa região, né, a gente para olhar, as empresas que estão aqui na nossa região, e eu falo até num raio de capital mesmo, tem muito .NET, e não só aqui, né, nível Brasil, mas .NET tem muito, muito, né? Eu sempre falei que o C#, na minha opinião, eu sempre gostei da organização, eu sempre tive esse sentimento de que ela mostra pra gente uma organização, eu sempre gostei, e sempre me incomodou muito ir para algumas linguagens, que eu sentia essa falta, né, de organização, né, a IDE, já começa pela IDE, né, que é sensacional, né, que tem muita ferramenta, né, quem tem a IDE completa, cara, hoje agora tem, né, o Azure DevOps, mas quando não tinha, e tinha aquele Microsoft lá, o Test Manager, caramba, eu fiquei fascinado, eu consigo automatizar e criar aqui teste como se fossem pessoas testando, eu dou um clique, ele faz tudo. Então, assim, a IDE e o .NET em si é uma tecnologia muito ampla e completa e tem muito campo, né? Muito campo, né? Vamos falar entre nós, né? A maioria das máquinas hoje rodam Windows, né? E quem constrói o Windows, constrói C#. Então, você precisar de qualquer coisa, conversar com a impressora, com tela, com teclado, tá tudo ali, não... E é a mesma coisa o Kotlin, quem constrói o Android está construindo o Kotlin, a Google é parceira do Kotlin, né? Então, sempre o Kotlin vai estar acessando os recursos na frente das outras, sempre. Então, assim, se o seu core é Windows e é Android, não tem, assim, aí não tem nem muito o que você pensar, né? Vai nas linguagens que são deles mesmos. E agora, se é diferente, aí tem que analisar um pouco, né? Com certeza, total.
Legal, E aí essa frase você que escreveu, né? Então, cara, eu tinha comentado essa frase com o pessoal do design da instituição, e aí virou essa frase. Eu só tava falando, né? Tava conversando com Eu o pessoal, gostei, hein? com a Natália, que fez as artes, e ela falou assim: mas qual que é a motivação do evento? Cara, a motivação é que a gente precisa conversar mais além de código, né? E ter mais esses papos entre nós na nossa área. E ela pegou, não, e escreveu, anotou no caderno, depois montou a frase e postou. Achei que ficou bem legal também. Me surpreendi de ver. Hoje eu falei muito da parte ágil, mas o meu core desenvolvimento, tipo assim, eu tive que me esforçar para não entrar no que eu gosto, né? Mas eu coloquei essa frase do sucesso não existe sucesso sem Deus, porque é uma coisa que eu acredito, sempre acreditei, né? Meus pais, eles sempre me educaram para ser uma pessoa do bem e colocar Deus acima de tudo. E assim, eu acho que não existe, você pode ser o melhor programador do mundo, mas se você não tiver Deus e a religião para te guiar, até dei um exemplo quando a gente estava lá no projeto. Imagina a quantidade de pessoas que venderam tudo para abrir um restaurante um mês antes do Covid, né? Então, assim, você tem que ter a expertise sua, mas você tem que pôr Deus, porque ele vai te guiar em momentos de coisas que estão fora do seu controle. Então acho que é isso. Minha mensagem para quem está aí, eu acho que Covid está aí, a gente está em casa com as famílias, não existe sucesso sem Deus. Tem que ter Deus, tem que acreditar, porque as coisas, com certeza, elas dão muito mais certo quando você coloca Deus ali na sua trajetória. Com certeza. Assim. E quando as coisas parecem que não vai dar certo, que parece que nada vai funcionar, não tem esperança nenhuma, é nele que a gente encontra, né, esse respiro, né, essa esperança, né? Então, com certeza, independente da religião, né? Independente da religião. Não é questão de religião, mas é realmente de acreditar e de se apegar nisso, né? Porque se nada dá certo, se eu deixo de acreditar na minha carreira, na minha profissão, na minha vida pessoal, eu vou acreditar em quem, né? Então acho super válido, né? Pensando nessa questão, e é quem é a nossa motivação, né? O fato de acreditar, eu acho que nos mantém de pé, mesmo quando tudo parece tão difícil, né? Então, olha só, terminamos aqui, né, em grande estilo. Claro que ainda tem as perguntas, tem várias perguntas aqui da galera no chat. A gente vai partir agora para o momento de fazer as perguntas, e eu vou aproveitar com relação para esse momento de fazer as perguntas, e já vou liberar o link da chamada, tá, pessoal? Esse é o link para poder acessar o Google Forms. Eu também vou colocar o link do Google Forms aqui no chat. Galera da faculdade, entra lá, faça confirma lá que você esteve presente aqui, e daqui a pouquinho, assim que a gente terminar aqui o momento de perguntas e respostas com o Drauzio, a gente vai sortear mais 5 livros do Zeno Rocha, os 14 hábitos de desenvolvedores altamente produtivos, que é um livro muito massa e que tá sensacional, curti bastante de ler ele. E vocês viram no bate-papo com o Zeno que eu li mesmo bastante o livro, acho que eu cheguei... Cara, eu li aquele livro acho que umas 2 vezes, porque é muito bom. É um livro muito bom. E então, daqui a pouquinho a gente vai sortear 5 unidades desse livro, né? Ontem tivemos 5 felizardos aí que ganharam o livro, então faça a chamada, preencha aí. Já tá chegando aqui as respostas, já várias pessoas já colocando aqui. E daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Então, bora lá para as perguntas. Tem uma galera aqui perguntando. Ainda bem que tem o Covid, porque se fosse uma sexta, uma horário desse, o povo queria matar os professores já, né? Verdade. Cara, mas uma palestra dessa é aquilo, né? Uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre levei isso para minha vida, eu acho que fica a dica, se for útil para alguém, que é a gente tem o poder de escolher, né? Então a gente pode escolher em estar aqui, participando desse momento, de estar ouvindo pessoas, porque, Drauzio, você não nasceu programando, né? Você passou pelas mesmas etapas, você teve que fazer uma vez um Hello World, né? Você teve que fazer o Hello World primeiro, depois você teve que aprender o que é uma variável, você passou por todo o processo, né? Toda a etapa, e todo mundo está sujeito a passar por isso, né? Então, para chegar onde você chegou, você não acordou um dev sênior, um dev pleno, você não acordou um gestor de equipe, né? Você teve que falar não para muita coisa, e sim, por exemplo, quantas vezes talvez você deixou de sair com os amigos,
Quantas vezes talvez você deixou de assistir aquele filme, de passar uma tarde toda no sofá, e aí você disse não para aquilo porque você queria estudar, você queria aprender uma tecnologia nova, se dedicar. Às vezes as pessoas olham, né, para a gente e falam assim, cara, que louco, cara. Mas não, as nossas escolhas hoje vai dizer muito sobre quem a gente vai ser no futuro, né? Você sabe que eu comecei a programar efetivamente, profissionalmente, com 26 anos, né? Hoje eu pego jovens de 26 que já são sêniors, né? Então, assim, eu comecei, antigamente era um pouco difícil, mas, ó, eu sou um exemplo aí para quem está, às vezes, aí com idade de 25, poucos não começou ainda, eu comecei com 26. Aí eu comecei e fui, então até hoje, né? Não tem idade para programar. Não tem idade. Não tem idade para programar. Eu já vi programadores, já vi bate-papo de programadores que começaram com 30, 40 anos e tem hoje uma carreira brilhante, assim, né? É muito da nossa dedicação, né? E o quanto a gente está disposto a topar isso, né? A gente tem, além das perguntas, tem várias, uma galera aqui também te elogiando de bastante, tem a Paula, super gente boa, ela também aí te elogiando, trabalhou com você na Copercitos, né? Trabalhou, a Paulinha foi analista de projetos lá também. Hoje ela namora um grande profissional, o Adler, o Adler é um dos Avengers, é um dos Vingadores que a gente tá sempre junto nos grandes projetos, sabe? E ela manja muito de project, que eu sei. Abraço, Paulinha. Leandro também, ó, parabéns, Drauzio, grande líder, excelente profissional. Leandro, grande profissional, trabalhamos muito junto lá no projeto também. Evandro Roque, ó, Drauzão, resumindo, conhecimento, liderança, simplicidade e humildade. E aí ele complementou. E aí ele complementou, são feitos, né, de pessoas, que é o mais importante. Apareceu aqui também o José Correia, dizendo que você é o cara da Cooper também, Chicão, né? O Chicão, né? Da Cooper. Abração, Chicão. E olha só, essa daqui, olha essa, o sistema da Sofarma é o sistema mais bem feito que eu vi em 20 anos de desenvolvimento, hein? Que é isso, hein? E olha, a gente conversava muito, eu e o Cunha, né? É um doutorado aquele projeto ali, sabe? Porque é uma vida, né, cara? E ele é muito simples, se você olhar para ele, é um RP muito simples, a manutenção dele é simples e é bacana, viu? E tudo com ferramentas ágeis, né? O Team Foundation a gente usa lá, com X e tudo mais, sabe? Olha o Adner aí, ó. Grande, Drauzão, profissional, exemplo e pessoa do bem. A gente trabalha faz muitos anos, mais de 10 anos junto. Olha só. Sou fã do Adner, viu, cara? Eu acho isso muito legal, né? Porque a gente vê muito nas empresas profissionais que vão caminhando junto, até em outras empresas, né? Vão caminhando junto por essa liga que dá, né, nos projetos. Isso é muito massa. A questão da confiança, né? Sim, a questão da confiança, você entrega um projeto a uma pessoa que você conhece, confia, você sabe que vai voltar aquilo com qualidade, né? E essas pessoas que você faz um ciclo, o Matheus. Com certeza. Olha o Matheus, mandou aí, ó. Qual que é o benefício ou qual que é o maior benefício, né, na tua opinião aí, da utilização da metodologia ágil, além dela ser ágil? Gostei do além de ser ágil. O Matheus é parente, meu. Eu gosto muito de morar aqui. Eu acho que o ágil é a questão da organização. A organização, porque o ágil você tem que montar o backlog, os itens, né? Então você tem que escrever o que você quer e você colocar isso numa ferramenta, até para quem não conhece as ferramentas, duas que eu gosto muito é o Gira e o Team Foundation, que agora está no Azure, né? Então o Team Foundation a gente trabalha. Então você tem que colocar esses itens todos lá, você tem que priorizar eles, tem que colocar peso. Então é a organização, o ágil organiza. E aí ele organiza o time e ele torna o time ele se torna auto-independente, né? Auto-organizável, que a gente fala, né? Então você monta uma lista e você coloca essa lista, você tem os pesos dos itens, então o time junto joga, o time junto lê aquele item, quero fazer uma tela ABC. Aí eu acho que o esforço é 1, é 2, é 3, a gente usa lá o Fibonacci para jogar, né, no sofá. Então a gente pesa esses itens, então você tem os itens, você tem o peso dos itens, e aí você consegue. Bom, cada desenvolvedor desenvolve um peso 1,5 por dia. O sprint vai ter 20 dias, então eu sei que eu consigo desenvolver, vamos por 100 pontos. Então eu vou lá na lista, que ela já está priorizada, a diretoria organizou, eu pego 100 pontos daquela lista e coloco isso para produzir. Daqui a um mês esses 100 pontos vão estar em produção. Então isso fica super organizado, aí o desenvolvedor, você sabe, quando ele dá o check-in, o que ele fez.
Então, você sabe quem fez, o que fez, quantas horas ele trabalhou. Se ele teve impedimento, a gente cadastra o impedimento, fala, ó, esse item aqui, o peso dele estava abaixo do que a gente imaginava, nós tivemos que teve impedimento, teve que gerar um segundo item que... Então, você tem toda essa estrutura, essa organização e essa clareza na visão do que está sendo desenvolvido, que é isso que o Agile te traz, se você seguir a risca os frameworks e toda a metodologia que ele te prega, né? Basicamente é isso. Até ele complementou e perguntou o que é mais importante para ter uma metodologia ágil boa, na sua opinião? O que é mais importante para ter uma metodologia ágil boa? Rapaz, essa é uma pergunta ampla, né? Assim, a metodologia ágil, quando a gente fala da ágil, assim, qualquer framework, os principais, elas são boas, né? E para que ela seja boa, vamos falar boa na empresa, é a cultura, sabe? Quem está acima tem que querer, a diretoria tem que querer e tem que seguir, porque se você está com um sprint planejado desenvolvendo um item, aí vem alguém falando, não, para tudo isso aqui, vamos fazer tudo o inverso. Mudanças pequenas, o ágil é normal, né? Você tem uma mudança, você vai lá, ajusta o ágil, tira um item, coloca outro e ele continua. Mas tem pessoas que ficam interrompendo, mudando, fazendo tudo toda hora, que não seguem a metodologia, as regras. Então é muito importante ter a cultura, né? Tá alinhado, todo mundo querer o ágil, todo mundo pregar o ágil e trabalhar com as ferramentas principais, né? E aí eu acho que dá até para encaixar o que o Luiz Gustavo Saraiva falou, né? Que a questão do compromisso, né? E o Scrum é como um instrumento aí, né? Uma questão de cultura, ele traz esse compromisso, né? Não só do time, mas com o cliente, né? Com certeza ele traz um peso, né? Porque você é programador, o Agile, o Scrum, por exemplo, você tem as reuniões, você tem a retrospectiva, então você tem todo um caminho, né? E aí uma vez que você selecionou os itens, você mandou e-mail para toda a área de negócio, para os stakeholders, falando assim, ó, vou te entregar isso daqui um mês. Aí você tem o compromisso, né? E o desenvolvedor falou assim, eu peguei esses itens aqui, eu aguento eles, né? Eu conheço meu potencial, eu conheço o item, então vou fazer. Então ele tem o compromisso dele. Então aí todo mundo tem um compromisso. E aí todo mundo junto, um colaborando com o outro, e a gente trabalha e entrega, né? Então o ágil ele traz isso. E se você não entregou, o ágil no final, a retrospectiva é onde você senta com os desenvolvedores, todo mundo, e fala onde nós erramos. Onde nós erramos todo mundo, a empresa, e você pontua tudo isso, ajusta, regula e segue em frente. E aí você não erra de novo no próximo sprint. Então isso é bacana, sabe, no ágil. Sensacional. Olha essa pergunta do William, que interessante. Na sua visão, né, em uma startup, né, ele quer saber a sua opinião aí nos dias atuais, com a sua experiência, é mais atrativo desenvolver internamente o RP ou terceirizar? E aí ele pede para você compartilhar a sua visão. Essa questão é polêmica, né? Eu pensei exatamente a mesma coisa. Olha, minha opinião, eu só gosto de falar minha opinião, eu sou a favor de desenvolver. A não ser que a empresa tenha uma condição financeira muito boa, assim, tranquila, porque quando você desenvolve, você fica estrategicamente na frente das outras, porque, tá saindo cashback, poxa, eu tenho o SAP, e agora? Ou eu tenho que comprar um produto de mercado de cashback, fazer interface, integrar, e aí mais um dinheiro que você vai gastar, ou tem que esperar o SAP colocar isso dentro do produto dele e sair uma versão para você subir. Agora, quando você tem uma equipe dentro interna, você define a estratégia, né? E você fala assim, não, vamos fazer isso aqui agora, e ninguém tem ainda, e estão começando a falar, e você coloca, e tudo é muito rápido, sabe? Você consegue estar sempre na frente, falando de RP, e até de aplicativos, né? Aí, agora, assim, quando a empresa é muito grande, né, e às vezes até quando ela é multinacional, aí é complicado, porque para você pôr multi-idiomas, ter tributações, impostos de países diferentes, e aí você tem um presidente que está num dos países, aí vem as RPs prontos. Agora, quando a gente fala em Brasil só, aí, na minha opinião, é desenvolver mesmo, porque, assim, eu tenho isso que a gente desenvolveu com 4 programadores, nós desenvolvemos um RP e ele se manteve por 10 anos com 6 programadores, uma empresa enorme, né? Com tudo dentro de casa. Então, eu sei o caminho, a gente sabe, o time, né? Eu falo eu representando o time lá, né? Sempre. Então, minha resposta é essa, eu sou a favor de construir isso. Muito massa. Cara, é sensacional, o papo tá demais. A gente já tá chegando quase 2 horas de live, 1h40. A gente vai fazer mais 2 perguntas, galera, para não se estender mais, mas tá sensacional. Então vamos lá para as 2 últimas perguntas, tenho várias outras aqui,
mas eu vou selecionar duas. Então, vamos aqui para a pergunta do Vinícius. Achei interessante a pergunta dele. O que você indicaria para ajudar na migração, né, de um projeto aí que está no tradicional para o ágil? Ô, Vinícius, é meu professor da MBA, Vinícius. Você não está enganado, Vinícius? Eu indicaria para ajudar na migração tradicional para o ágil. Você fala no caso de software ou ficou um pouco amplo, né? Mas assim, por exemplo, a Cooper Citrus, ela não tinha nada de ágil, né, de estrutura, e foi puramente cultural. A gente fez uma trajetória, um projeto, falou, vamos começar. Não tinha indicadores, né? A gente trouxe indicadores, né? Os indicadores foi começar a documentar o que o pessoal desenvolvia. A gente fez um mapeamento. Aí não tinha departamento de suporte. Vamos construir o suporte. Tinha as pessoas, mas elas não tinham essa separação. Construiu. Vamos colocar uma ferramenta de Service Desk. E aí, ali na ferramenta, já olhou uma ferramenta que ela tinha também a gestão da mudança, que ela tinha gestão de itens e tudo mais. Então, assim, é puramente cultural e você ir mudando, é cultural mesmo. Não tem... Igual assim, no caso da sua farma, contratou uma consultoria de 3 meses, ela chegou ali, todo mundo queria o ágil, né? Todo mundo estava afim. E aí essa consultoria trouxe, pregou e sugeriu as ferramentas, sugeriu como trabalhar com as reuniões diárias, fazer toda a cerimônia. A gente seguiu, e aí isso deu muito certo. E aí a gente, depois, os líderes da TI, né, principalmente, fizeram todo o esforço para isso não se perder, porque às vezes você faz reunião diária 1, 2, 3, no quarto dia, você fala, caramba, essa reunião de novo. Mas você tem que fazer, você tem que manter. Então, o líder tem que ser chato para ela pegar. E uma vez que ela engrenou, aí a reunião é natural, aí você chega no horário, para você já é normal. Então, eu acho que a cultura e a dedicação, principalmente dos líderes que estão trazendo o ágil para dentro da empresa. Né? Sensacional. Olha quem apareceu aqui, o Caê, dando parabéns aí. Dando os parabéns. Rapaz. Sensacional. E o Caê foi aluno da FAFIB também, eu dei aula para ele, sabia? E aí, depois o mundo Sério? dá voltas, você deu aula, né, para ele? Ele? Olha que legal. Foi aluno e assim, eu trabalhei junto antes, né, na primeira vez que eu passei na Cooper Citrus, a gente trabalhou pouco tempo junto, dei aula na FAFIB, e aí quando eu voltei, que eu caí lá na Cooper Citrus, ele me ensinou COBOL, meu professor de COBOL, rapaz. Olha e ele só, teve um papel muito importante depois no projeto, que ele foi o líder técnico, ele conhecia os negócios e o mainframe, né, ele tinha muito conhecimento do sistema atual, do legado, sabia onde os dados estavam. E aí, dentro do projeto, foi unir o ágil com uma pessoa que era um líder técnico, conhecia o negócio e a arquitetura atual, e foi fantástico. Um abração aí pro Caí. Show de bola, massa. A galera mandando que gostou demais da palestra, enfim. Última pergunta, saideira. O Sandro foi um dos caras que falou, pelo amor de Deus, traz o Drauzio, que ele é muito fera. O Sandro tive o prazer de trabalhar na Cooper Citrus com ele também, o Sandro está lá, né? Qual foi a maior dificuldade de implementar a metodologia ágil em um time novo? Ou é a cultura mesmo, porque assim, ó, a dificuldade é que cada um faz o seu, você vai, conversa, você pensa como você quer programado, não tem padrão, e você documenta o que você quer fazer, você tem um telefone na sua mesa, então você tem seu escritório, né? Aí quando você faz o ágil, as pessoas têm que se conversar, elas têm que se auto-organizar, elas têm que seguir toda uma cerimônia que a gente fala, né? Que é backlog. Então, isso é muito difícil, a pessoa tem que querer, se ela não quiser, ela não consegue. Aí é onde, infelizmente, acontece a empresa, de repente, às vezes ela desliga um ou outro, porque a pessoa não consegue se adaptar àquela metodologia. Né? Mas, fora isso, é tranquilo, eu acho que você pegar o que você já faz e organizar, né? Organizar, trazer para um clima mais humano, mais de um servindo o outro, né? Basicamente é isso. Sensacional. Galera agradecendo, falando maravilha, palestra sensacional. O Vinícius também dando os parabéns, o William também dando os parabéns, uma galera aqui de peso, tudo dando os parabéns, curtiu muito. Ô Drauzio, já quero te agradecer por esse momento, né? É muito gratificante poder conversar com você, porque a gente sente na sua fala uma carga, uma bagagem muito grande de experiência, mas combinada com uma humildade, sabe? E eu admiro muito, sempre admirei muito isso em você, né? Desde muito antes. Então, quero já te dar os parabéns aí por tudo que você representa na nossa cidade, né? A gente falou, por exemplo, do Matheus, do Cabelo, né? Do Alessandro, e você também faz parte desse hall aí de grandes desenvolvedores aí que colocam a nossa cidade no mapa. Então, é sempre uma grande honra poder conversar com você, assim. Eu saio com a bagagem sempre mais cheia e animado
E obrigado por estar aqui. E a galera continua lá, ó, falando, ó, palestra muito boa. O Brabo tem nome, chama Drauzio. O Sandro também, ó, agradecendo, falando que foi sensacional. O João, cara, vai travar o YouTube, ó. Galera agradecendo, parabéns, ó. O Gabriel falando que foi demais. Ótima palestra, o Fábio, inclusive, também. Foi ex-aluno também no Unifafib. Paulo Martins. Eu tenho orgulho de ser de bebedouro, sabe? E dos profissionais que têm bebedouro, assim, eu me orgulho absurdamente. Eu acho que na cidade ela é uma referência, assim, nessa parte de... minha esposa... Olha só. A Flávia? Minha esposa. Que massa, olha que legal. Aí. Show. Meus meninos estão na casa dos meus pais assistindo lá também, porque eu falei, vou levar eles pra lá, porque... Ótima palestra. Obrigado, show. Cara, eu vou parar, senão a gente fica aqui até amanhã só vendo, ó. Parabéns, palestra incrível. Cara, isso reflete quem você é, quero te agradecer. Obrigado aí por topar. Eu sei que da sua rotina e tá aqui para você tem um custo também, né? Você tem família, filhos, projetos. Então, cara, muito obrigado e por você estar aqui, de coração. Valeu. Eu que agradeço muito. Eu tenho uma gratidão muito grande pela Fafib, né? E eu, assim, eu gostei demais, assim, ó. Rapaz, essa semana de sistemas, para mim, foi muito marcante, viu? Parabéns, Rodrigo, você a Fafib, pela organização, porque eu me senti nessas lives, assim, grandes, né? Foi muito legal, foi legal demais. Parabéns, viu? Nossa, sensacional. Obrigado. E agora, antes de finalizar, pessoal, Drauzio, se você pudesse dar uma dica para quem está no mundo da tecnologia, está entrando no mundo da tecnologia, ou já está no mundo da tecnologia e está um pouco desanimado, que dica que você daria para essas pessoas? Ela quer trabalhar com tecnologia, mas às vezes sente assim, nossa, parece tão difícil, parece que não é para mim, eu gosto, mas parece que está tão distante. Para a gente fechar, que dica que você daria para essas pessoas? Eu acho que é a persistência, né? Eu também tinha esse sentimento já quando eu comecei. É muito difícil. Na faculdade eu ficava perdido também. Eu falava, caramba, meu, ficava vendo a primeira vez, né? É muito difícil. Mas assim, é a persistência e a prática, né? Hoje em dia, quem está começando, eu dou essa sugestão porque eu gosto muito da Udemy, ela é muito estruturada lá. Tem cursos, por exemplo, lá de React, de Flutter, de Kotlin. Você compra um curso do início ao fim, que o professor ensina a fazer 5 aplicativos. Então, você faz um, ele vai fazendo, você vai fazendo junto, aí você conseguiu fazer ali um login, um banco de dados, você fez uma tela que navega para outra, você fez um list, você fez um app, olha que legal. Aí ele ensina outro. Então, é a persistência, a prática, é fazer. Assim, eu tenho essa questão que eu esqueço as coisas muito rápido, eu tenho memória RAM, sabe? Na cabeça, 3 meses, já não lembro nem o que eu comi ontem. Então, tem que se organizar, você tem que organizar os seus materiais, né? Então, eu sempre, nas empresas que eu trabalho, eu brigo muito com os Wix, né? Eu sempre coloco lá porque, tendo a Wix tão estruturada ali, né? Ou, se você não tem o Wix, você faz os seus Words ali. Então, isso é importante, sabe? É ser persistente, acreditar em você, aproveitar o que tem hoje de acesso à informação, fazer, praticar, e você vai depois isso começa a ficar na sua cabeça e você vai conseguir, eu tenho certeza. E assim, além do código, se você não se achar no código, você vai ser um analista de negócio, você vai ser um analista, de repente, que não põe a mão na massa ali, pode ser um analista de testes, você pode ser um key user, você pode sair daquilo ali com cadeiras, às vezes até maiores, que não era programação, mas que te coloca num patamar bacana isso. Sensacional, galera, pega essa dica, guarda ela muito bem. Essa é aquela dica do $1 milhão, né? Porque eu sempre... Uma vez o Alessandro, ele falou uma coisa que me marcou bastante, o cabelo, ele falou um negócio que me marcou bastante, que quando eu era mais novo, ele sempre escutava pessoas mais experientes, e o fato de escutar pessoas mais experientes encurtou, de certa forma, o sucesso dele, no sentido de não bater tanta cabeça, porque para você dar essa resposta, você passou por muita coisa. E eu acho que esse é um dos segredos de estar aqui, né? Da galera que está nos acompanhando e que está te ouvindo, de olhar para isso e falar, cara, ele está me ensinando já o caminho, ou ele está compartilhando parte do caminho comigo. Né? E eu acho que quando a gente tem o prazer de poder conversar e escutar desenvolvedores mais experientes que a gente,
e eu sempre gosto de fazer isso, ajuda a gente nesse sentido, de talvez não cometer os mesmos erros e encurtar esse espaço, né? Pra gente não ficar procurando, claro que não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula, mas eu acho que a galera, gente, guarda essa dica de um cara que conhece muito de mercado, da nossa área, e não só da nossa área. Dorme com essa, que essa é a dica do $1 milhão. Drauzio, obrigado aí, cara, sensacional. Eu vou partir agora para o sorteio dos nossos 5 exemplares aí do livro do Zeno, tá? E aí a gente já vai, infelizmente, terminando aqui a nossa semana de sistemas na parte das palestras, é claro. Amanhã tem um campeonato de games, você vai participar do campeonato de game, né? Vai ser sensacional. Quem não vai participar pode acompanhar lá a transmissão pela Twitch, né, nos canais que a gente divulgou. A gente vai continuar divulgando depois lá na nossa comunidade no Discord, também nos grupos do WhatsApp, e também aí nos outros meios de comunicação e redes sociais. Mas agora a gente vai para o sorteio dos livros. Tudo que é bom tem um momento de acabar, e essa semana foi sensacional, aprendi muito, e ter você aqui para encerrar foi realmente com chave de ouro, né? Então vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar aqui com vocês agora a tela. Já está aqui na tela, inclusive, todos os participantes que mandaram lá no chat. Vendo, tá o nome de todos aqui. Então, mandou lá para participar do sorteio. 132 pessoas irão participar do sorteio. Então, vou rolar rapidamente aqui para você ver. Ó, tem nome de muita gente. A vantagem de ter mouse, né, com um scroll automático, é que vai rapidinho. Então, tem aqui vários nomes. E agora a gente vai para o sorteio. Lembrando, amanhã eu vou mandar por e-mail o acesso ao livro do Zeno Rocha, Os Hábitos dos Desenvolvedores Altamente Produtivos, tanto para quem ganhou ontem, para quem ganhou hoje. Então, bora lá para o sorteio. Vou clicar aqui no Start. Vamos ver quem será os vencedores de hoje do sorteio. Então, olha só, Bruno Kleps, o Caio Henrique, Sandro Luiz Mazola, o Sandro, que inclusive fez pergunta, o Alisson e o Sandro, a gente estava conversando sobre o livro ontem no chat, lá a gente estava até conversando sobre o livro dele, e o João Pedro. Então temos aqui os 5 felizardos aí que ganhou um exemplar do livro do Zeno. Eu vou mandar por e-mail o acesso, tá? O cupom lá com 100% de desconto. Se você não ganhou, não fica chateado, a gente vai ter outras oportunidades com certeza. E dessa forma a gente vai se despedindo aqui, desejando para todos aí uma boa noite, bom descanso, sextou, né? Enfim, mas ficando em casa, se cuidando. E olha lá, o Sandro ele falou que ele já tem acesso, pediu para sortear mais um. Então, beleza, vamos sortear mais um. Sensacional. Deixa eu só tirar antes aqui um print. Aqui, beleza. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar o meu. Deixa eu tirar um print aqui. Show. E aí a gente vai sortear. Vamos fazer o seguinte, Sandro, escolhe para quem você quer dar o livro. Já que, né, vamos fazer valer aí o fato de você ter sido sorteado. Você escolhe para quem você quer dar o livro. Pode ser? Fechado? Eu acho que aí a gente valoriza o fato de você ter ganhado, né? E ter saído aí no sorteio, beleza? Então você escolhe para quem você quer dar o livro e aí depois você me fala lá, pode me mandar uma mensagem e aí assim eu passo o livro para quem você escolher. Fechado? Então, galera, boa noite. Mais uma vez, obrigado, Drauzio. Muito bom ter vocês aqui. E aí a gente encerra dessa forma. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Um abraço.